Fagão. Fala, galera! Tá começando mais um Ferascast. Eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, muito boa tarde. Você que está assistindo a gente e não está vermelho esse botão, já sabe o que você tem que fazer, né? Já clica lá, inscreva-se e se inscreve no nosso canal aí pra dar aquela moral, né? Estamos aqui todo sábado gravando, né não, Igão? Dá essa Só moral aí, aí, ajuda né? a gente aí, meu, pô. Isso aí. Você que não tem tempo, só tá ali vendo uns posts, alguma coisa, a gente também vai fazer um conteúdo pra você. A gente pensou em você, cara, é isso aí. A gente vai lançar lá uns cortes com os melhores momentos, vai ter melhores momentos também, cortes de algumas perguntas capciosas. É, e hoje tem bastante, hein? Tem bastante. Então fica de olho aí. E também comenta, que ajuda no engajamento, não é isso verdade? aí, comenta, É isso se aí. você viu alguma coisa que a gente deixou de falar do assunto, que você achou interessante, teria curiosidade, manda já, deixa no comentário que a gente dá um jeito de responder. É Não isso a aí. gente, é claro, o nosso fera no assunto, a nossa fera no Nossa, assunto. fera no assunto. É isso aí. E estamos também no Kawaii, Spotify, Spotify. Kawaii, Deezer, tá em tudo que é plataforma aí. Então aí. pesquisa lá, Ferascast. Você vê o logo verdinho lá, é a gente. É nóis. Beleza? E hoje estamos aqui, vamos falar de psicanálise. Ela é uma psicanalista, sincera, inclusive. Demais. Demais, demais. Estamos aqui, eu vou falar o seu Instagram, tá? Tá. Psicanalista sincera! Agora se apresenta, fala o seu nome. Meu nome é Daniele Guimarães, eu sou psicanalista, sou advogada. Ai, tem a profissão também que muitos não sabem, né? Polícia. É multiuso, né? Ah, é mesmo? Já foi atleta também, né? É. Mas, enfim, advogada e sou mestre em criminologia. Caraca, mestre? Aí sim. O único mestre, o único lugar que chamei mestre foi o Sensei na época. É o mestre. Puta merda. Só, velho. E ela é mestre, velho. Top. Ah, Mais Tá perto. bom? O áudio aí? Tudo ok? Áudio aqui Certo. tá legal? Tá bom. Esse Tá aqui bom. tá saindo legal? Show. E é isso, né? O mestre eu concluí agora, né? Que eu voltei de viagem, voltei da Espanha agora e eu fui pra lá pra concluir meu mestrado. Eu vi. Top, top, top. Eu vi Barcelona, lá em Barcelona. Foi. Ô, Dani, vou começar com uma polêmica aqui já. Então, como Freud usava cocaína, é isso mesmo? é isso Eu mesmo. não sabia, bicho. Caraca, bicho farinheiro, O bicho então. era um farinheiro, velho. Saía com o Mas- nariz todo... Mas ele Vamos mesmo tinha esse sim. controle, né? Ele mesmo tinha esse controle. Ah, legal. Né? E o cara Ah, era uma vez por dia foda só, né? Na consciência. E eu não Uma vez por dia durante 20 anos, ele não era viciado. Uma Não vez por é. dia durante 20 É anos. estudo. Isso é o que a gente sabe, né? Mas antes disso a gente não sabe. Mas então, era uma questão assim, isso foi antes da descoberta dele, da teoria da personalidade e chegar na psicanálise em si. Aí ele estudava esse método do uso da cocaína nos pacientes dele. Só que aí quando ele viu que era algo que viciava, aí ele realmente, né, falou, não é uma coisa que vai fazer, que vai tratar os transtornos do pessoal lá. Mas, assim, ele acreditava que era algo que ia curar a alma, que fazia bem, assim, para a alma do pessoal. Mas se a gente for pensar, se a gente for analisar, por que o pessoal hoje em dia faz uso desse tipo de droga? Porque é algo que acalma, te coloca no stand-by. A pessoa não quer lidar com os problemas da vida. É o escape, né? Mano? É uma válvula. Exatamente. É literalmente a válvula de escape. Então, eu acredito que ele foi mais nessa, porque a pessoa gastava menos energia ali com a questão dos problemas, dos transtornos e aquilo tudo que deixava a pessoa muito. E como a gente tem os medicamentos que a psiquiatria, né, indica. E eu acredito que ele analisava algo nesse sentido, assim, para ajudar. Só que quando ele viu que era algo que realmente viciava, que não ia chegar na finalidade que ele queria, e aí ele não mais utilizou esse tipo de Eu vou fazer de agora também uma tratamento. pergunta bem técnica aqui, né? Você já trocou pneu de carro? Eu Não, já. brincadeira. Você não pergunta isso pra mim, porque eu sou um hominho, tá? Eu já troquei. Tô brincando. Troco mais Nada rápido a que ver. você, vacilão. Nada a ver, né? Não, fazer uma pergunta técnica, brincadeira. E quais segmentos que existem, assim, da psicanálise, eu posso falar? É, da psicanálise. A psicanálise em si, ela trabalha o TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, que é a mais utilizada, assim, que o psicanalista, o psicólogo vai analisar o seu comportamento, os seus problemas, e você vai ter ali uma modificação positiva. Você vai ressignificar ali, tem todo um cronograma, a sua ação
onde que você errou, como que você se comporta. E aí a gente ressignifica Tudo, isso. mas tudo envolvido no comportamento, assim? Ou não? Isso é do comportamento Tá. mesmo. E aí tem o Mindfulness, que é também a teoria da consciência, de você estar consciente em tudo. Tanto que tem muita pessoa aí, muito profissional do nutricionismo que trabalha isso hoje, está em alta, super em alta, que é você estar consciente no momento da alimentação. E aí a psicanálise também tem essa vertente, né, que é um dos ramos, que é de você expandir a consciência, que é uma das coisas que eu também prego. Eu acho que eu prego uma mistura, na verdade. Da hora, pô. Isso aí. Eu faço uma coxa de retalhos, porque o Mindfulness é muito legal. Que é aquele negócio, esse mindfulness, é isso? Mindfulness, é. Ele pega, tipo, sonho, essas paradas assim, ou não é isso? Não. Não é Isso isso aí. daí é mais a questão de você estar consciente em tudo que você está fazendo. Tá. E é o que eu prego, só que eu não prego voltado assim, com esse nome, com essa nomenclatura. Porque eu falo muito do despertar da consciência. Quando você chega num nível que você está desperto da consciência, ou seja, você sabe que você está passando por um problema difícil, mas você sabe lidar com esse momento difícil. Você sabe ali que você está por um momento muito feliz, mas também você não sai fazendo cagada, entendeu? Você tem ali, você vive plenamente. Os momentos difíceis não te impedem de seguir. Você não entra numa depressão, ou numa crise de estresse, ou numa crise de ansiedade. É mais ou menos isso. E também tem isso, o cognitivo, e tem a teoria transpessoal, que é mais o voltado para o espiritual. A psicanálise também estuda isso, o espiritual. Isso, você pode ir por essa vertente também. Interessante. E, assim, a psicanálise, ela vai muito na questão do inconsciente, né? Ela Isso. estuda a parte do inconsciente. Mas de que forma que a gente entra no inconsciente? Qual que é aí o lado exatas entrando, né? Tipo, qual que é o passo a passo disso, né? Mapa Qual que é o passo a passo? mental. Qual que é o mapa mental O disso? mais legal, assim, eu sou louca com Freud, eu gosto muito do Lacan também, mas os dois para mim faz sentido, mas como Freud teve essa descoberta e fez essa divisão, o que ajudou a gente a chegar, a gente compreender como que é a psicanálise, porque a teoria dele da personalidade, ela divide a gente em três, que é o id, o ego e o superego. Então, o id, que seria o inconsciente, que, aliás, o inconsciente, ele tem uma formação no 6º mês de gestação. Olha só. Então, só daí, na gestação, o bebê já absorve todo tipo de sentimento, assim como todo tipo de alimentação, né, nutritivo, mas é a nutrição emocional, afetiva também, passada ali da mãe. Se ele também passa raiva, Exatamente. alegria, ele já tá sentindo. Por isso que é muito comprometedor quando a mãe, por exemplo, faz uso de droga, é uma pessoa viciada. Mas né? tem a ver com o sentimento que ela tá naquele momento? Ou Tem não? a ver. Por exemplo, se for uma mãe que tem um quadro depressivo, ela tem que fazer um acompanhamento, indicado ela fazer um acompanhamento, né? Porque o bebê já começa a absorver tudo. E quando eu falo absorver tudo, é que o inconsciente, ele é igual uma caixinha preta de avião. Né? Ele já vai formando ali no cérebro ali do feto, né? Do bebezinho, um histórico. Que louco. E isso tudo pode vir refletir na sua vida já adulto. Você pode, às vezes, estar vivendo uma fase que você não sabe nem identificar, que muitas vezes as pessoas chegam assim pra mim. Cara, eu não sei o que está acontecendo. A própria pessoa não sabe. E quando a gente vai fazer uma análise, que a gente volta, pode ser algo da gestação. Caraca, bicho. Que Loucura, hein? Você atende, assim, lá na... Sim, Online, eu faço atendimento online, tudo. faço atendimento presencial. E você já pegou um cara, tipo, meio Já. Tipo, assassino, sei lá, alguma parada assim, criminoso, assim? O cara é um serial killer, você fala assim, meu amigo, ele, se putz, tranca que senão você vai matar alguém. Não, até que Não, sei assim, lá, tipo, ele, putz, eu Não, gosto mas muito é, de porque matar, tenho prazer. Não, sei lá, mas uma coisa tem, mas assim, entendeu? tem o assassino que é um psicopata, né? O psicopata ele tem Ou um característica. sociopata. Ele tem característica e faz sentido. só mesmo que você tá são falando. pessoas que é difícil de você... A pessoa se relaciona aqui... Normal. Pá, normal. Normal, né? E no só íntimo- se você fizer uma análise... Assim, eu nunca peguei, tá? Ah, tá. Até que eu não sei que eu mesma fui enganada, né? Por ele, né? Sim, Exatamente. Porque é assim. Mas já Mas pegou só que a gente alguém tem- já com Com algum traço, já, sim, já. Mas o que mais já, assim, aparece pra mim, e por isso que eu fico sempre... E que foi o meu tema da tese de mestrado. Mas o que mais aparece, assim, é tentativa de suicídio,
aborto, assim, entendi. essas coisas mais assim. Né? De alto, né? De tipo, dela É, mesma. porque né? não é só um quadro depressivo, é além, Entendi. entendeu? Cara, e assim que você falou da causa do transtorno, enfim, ser na gestação, como que... Porque eu entendo o seguinte, eu tenho um trauma ali, eu vou na psicanálise pra entender a origem desse trauma. E aí eu vou resgatando e falo, putz, eu tive um problema na minha infância e tal. E aí eu tento, junto com o psicanalista, chegar numa solução dentro daquilo. Agora, como que eu faço, sendo que o meu trauma veio da gestação ali, quando eu era um bebezinho? Tipo... Mas isso não é você que vai identificar. Isso o psicanalista que vai, através do que você for argumentando pra ele, porque a gente faz todo um estudo investigativo. Então, você vai trazer dados de como que foi sua vida na gestação, que você vai perguntar pra sua mãe. Ou então sua avó vai te contar, por exemplo. Alguém vai ter que me esclarecer o que foi que aconteceu. Alguém vai te falar mais ou menos o que aconteceu. Por exemplo, entendi. às vezes você sabe que a mãe ali e com o pai tinha muita questão de agressividade. Então, você vai saber que tinha ali embates de agressão, tristeza, angústia, e aí a criança tava ali ingerindo aquilo tudo. Eu achei que ela ia falar, O bebê, quando né? a gente não sabe o que ela fala que é a gestação. Assim, eu tô regredindo aqui, cara, eu cheguei em 1 ano de idade, não encontrei É nada. por exclusão, Só né? pode- Não só pode ser isso. Não, Mas isso é curioso, até pra gente que, tipo, você pretende ter filho, né? Sim. Eu também tenho intenção. Então, assim, é até pra, tipo, cuidado com a esposa na hora que ela estiver gestante, nesse período. Eu vou viajar. Pra não estressar ela, vou deixar ela calma. Vou viajar, ela fica calma, tal, fica lá. Eu acho E que eu aí- vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso também, velho. Vai Pra ser igual- viajar. Pra de boa. criança nascer. você vai ter que fazer filé. igual aquele filme do Yes lá, que é o Jim Carrey, né? Que Sei, fala sei, yes sim. pra fala Ah, sim sim, pra tudo. sim. Você vai ter que falar Sim, sim senhor. pra tudo. Sim, Sim, senhor. senhor. Sim, Sim, senhor pra sim, senhora. Aquela que é sim, senhora. Ô, Dani, agora pensando na utilização da psicanálise pra mim mesmo, assim, tipo, eu sozinho, sem um psicanalista ali, tem de alguma forma eu usar pra minha rotina, pro meu dia a dia, pra eu me desempenhar melhor em alguma demanda de trabalho ou hobby, assim, coisa tipo. Ó. Tipo um PNL, vai. Tipo, eu tenho uma base ali e com aquilo eu consigo me Você gosta de fórmula, cara? Você gosta de autoconsultar. fórmula, hein? Ele quer chegar na alta performance. É lógico, uai. Tá certo. Vou chamar aqui o... Você viu que eu já puxei um ai já, né? Bicho, eu começo a uai, conversar um sou. pouco com o Uai, mineiro, eu já sou. começo a falar uai. Vou chamar o Joel J pra você alta performance. Boa, Jota é top zica, demais, né? zica. Então, é diferente. Porque a psicanálise, ela não é a mesma coisa que o PNL. O PNL vai trabalhar... é consciente também, tá? Você vai trabalhar ali as técnicas para você atingir tal objetivo. A psicanálise é um método de investigação para você descobrir os transtornos, os traumas, essas coisas assim. Você pode fazer... Para você chegar na autoanálise, você tem que já tá num nível de autoconhecimento fodástico. Ou seja, você já vai ter que ter feito terapia pra caramba. Ah, Pra entendi. você chegar nesse nível, entendeu? Entendi. Mas tem como? Tem. Você vai lá começar a ler os livros do Freud. Só que aí, se você fizer análise, é diferente, porque com o autoconhecimento, aí sim, para você chegar num nível financeiro melhor, porque às vezes você tem um nível de padrão de vida top, mas você não conseguiu atingir um nível financeiro que você quer, porque às vezes você tem uma ansiedade que te corrói, que te corrompe, e é aquilo que tá não tá te deixando romper as barreiras. Entendeu? Mas e é isso aí, tipo, desculpa até cortar, mas isso aí que atrapalharia a eu ter uma disciplina por causa da ansiedade? Seria isso? ou Sim, não? exatamente. Ou seja, eu tenho que entender o que nos meus hábitos ali na minha rotina eu tô cometendo de erro pra Isso. falar, ó, putz, mas é muito difícil. Mas difícil. não é difícil, gente. Olha, Não é difícil. vocês Eu vou podem parar falar já. isso. Não é difícil. E assim, é porque chega um momento, quando a gente fala de relacionamento é sempre sobre a gente. Sim. E aí chega um momento que é bom você saber de si. Aquelas pessoas que não querem saber de si, você pode saber que tem algo ali que dói. Porque a tendência é você fugir da dor. Tudo que... A nossa sociedade tem A gente foi ensinado que a dor é algo ruim. E a dor não é algo ruim. Ah, essa eu quero entender agora, porque... Pô. Que eu saiba, né? Tudo depois da dor vem Estica a mão. a coisa boa, né? Estica a mão.
Tudo, entendeu? Tudo Estica a mão. depois da dor. Estica a mão aí, vamos ver. Cadê o... Nascimento. Dá uma caneta aí, ô Fabião. Vamos ver se... Filha da... Tô brincando. O nascimento né? Tem uma dor e depois vem coisa boa. Pô, então, profundo, cara. É o Jojota. Não sei se foi o Inclusive, Jojota que o primeiro falou trauma da vida é o nascimento. parto. Ou seja, 100% da sociedade tem um trauma, né? Gente, todo mundo sofreu trauma. Se alguém levantar a mão e falar assim, eu não tenho trauma. Tem, quando você nasceu, é o trauma. É verdade. Porque se for natural, Ninguém quando passa você vai isso pela romper vida, a então. barreira, a força que faz sobre o crânio, a cabeça do bebê, é muito grande. Caraca. Caramba. E mesmo que não seja, mas eu nasci de cesárea. Não tem problema. Sempre tem esse, mas... Você teve um trauma, que foi tirar você da sua zona de conforto. Isso é um trauma. Quando você tem o primeiro impacto da vida com o mundo, é o trauma. Não, você é louco, quentinho, escurinho lá, de repente, mó frio, velho, lisona na cara. Por isso que a criança Monte já de ser humano chora. aí. Enchendo o saco, né, velho? Levou um tapão logo pra ficar esperto. Pode crer. Acho que aí é o primeiro trauma, então o tapa, né, do médico. Depois é um furo no pé, depois. Sacanagem, Você leva velho. um tapa, um furo no pé. É passado, né? Você lembra disso? Não, tô zoando. Então, é mais essa questão, assim, da pessoa saber que tem algo incomodando. Sim. Ou se ela não souber, alguém vai falar pra ela, fulano de tal, você tá agindo sempre assim, você precisa, né, de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um psicanalista. E tem a diferença, né, da psicologia. Era isso, legal. é isso que eu Fala, queria fala entender isso. agora. É isso que eu queria entender. Com Porque a pra mim é tudo igual, psicanálise. velho. Eu falo pra você. Mas é que dentro da minha ignorância, né, da minha falta de conhecimento, eu achava que era tudo igual. Não. A psicologia, ela tem uma vertente mais que vai trabalhar. Se você for num psicólogo, ele vai trabalhar mais ali a questão social, de você na sociedade, né? Trabalho, família, o que te incomoda, vai te ajudar ali numa questão, numa crise de ansiedade, um quadro depressivo. Isso. Se ele vê que tem algo a mais que precisa ser investigado, que às vezes ele não vai conseguir chegar lá junto, né, de você, ele vai te encaminhar para um psicanalista. Que vai ter essa investigação na causa, na raiz do problema. É em você, não tem a ver com sociedade, né? É isso ou não? Nada a ver. Isso, é. Você. Isso. É, em você. Exatamente. Que aí o psicólogo vai falar assim, não pode ser que tem um trauma ali, que é uma coisa que ele tem que resolver com a mãe dele, uma coisa de infância, entendeu? Um problema ali que não teve certo, não rompeu. Então, acho melhor você fazer um acompanhamento mais profundo, algo mais na raiz. Então, eu te indicaria um psicanalista, por exemplo. E o psiquiatra entra em que quadro? O psiquiatra é mais voltado para médico. Né? O psiquiatra já é ele que pode ali te indicar um medicamento para fazer um acompanhamento. Você está num quadro depressivo que não adianta mais você só ir no psicanalista. E que, às vezes, por mais que você já descobriu a causa e você está ali ressignificando, tratando, né, fazendo esse tipo de acompanhamento, só que, por exemplo, você está num quadro depressivo que não te deixa trabalhar, que não te deixa conviver com as outras pessoas. Então, você precisa de uma intervenção médica. E o psiquiatra é ele que vai saber identificar e falar assim, não, então você tem que tomar um antidepressivo para poder te ajudar, para você fazer suas tarefas diárias. E tem casos que eu vi que a depressão ocorre até por falta de substâncias que o corpo não produz em quantidade. Sim, é química, sim, né? hormonal. É. Exatamente. E aí talvez esse é o único jeito pra, tipo, tentar forçar, Muita gente né? tem um preconceito de Remédio. quando chega nesse nível, porque fala, eu vou ficar viciado, eu vou ficar dependente dos medicamentos. Sim. Mas tudo tem é um processo, entende? E depende de você também, não querer falar assim, eu sei que eu preciso disso agora para me auxiliar nesse tratamento. E depois tem todo um desmame. Ele vai tirar progressivo, vai tirar o medicamento aos poucos, vai trocando por um medicamento Mais leve. mais leve. Exatamente. Então, Até chegar na cocaína. Que é a origem lá, Freud e tal. É a origem. Já usou? Daqui a Não, brincadeira. Olha Não. ela caindo aqui em cima de mim agora. Ah, o cabo tá esticado, velho. Não sei, né? Vai que tem uns psicanalistas que pensou igual o Freud, né? Eu vou ver se esse trem dá certo. Não vai saber, Deixa eu né? testar aqui, né? Deixa eu testar. Mas aí pensando na questão de formação, tipo, pra eu me tornar um psicanalista, eu tenho que passar pela psicologia ou não? Eu posso ir Então, direto isso na daí psicanálise? no Brasil também é outra coisa assim que ainda não tem algo tão certo. Não existe uma formação específica para psicanalista. Para quem é médico,
por exemplo, em Minas Gerais, tem um centro psicanalítico mineiro. Só que lá eles só recebem médicos, por exemplo. E aí tem os lugares, né, que são autorizados lá pelo... Quem que é autoriza cursos de formação superior mesmo? O IMEC. O MEC, isso. O IMEC. O MEC. Então, aqui, algumas escolas, e aí pode te dar um título de formação como pós-graduação. Aí, se você já tiver você tem que ter um nível superior. Isso daí... Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, tem lá um instituto também, que foi onde eu fiz, que chama FAMET. Lá, eles aceitam mais advogados ou médicos, mais pessoas assim que tendem mais a fazer o uso da psicanálise. Mas aí eu posso fazer, tipo, qualquer assim, formação? Qualquer pessoa eu sou engenheiro, pode. Eu posso ir lá e fazer. Você pode procurar lá, se for uma instituição autorizada, né? Pra te dar esse tipo de curso. Aí ele vai te coisar lá, você vai começar a estudar Freud, Lacan e o pessoal todo lá, e aí você começa. Ah, que doido, velho. Mas assim, a psicanálise... A psicanálise... Eu já falar isso agora. Melhor não falar. Eu ia falar, pode dar ruim. Pode falar, tá gravado, depois a gente corta, velho. Eu ia falar da USP, né? USP. Ah, mas tá gravado! Mas tá... Não tá não! A USP, né? Tá ao vivo ali no Instagram, velho. Não, tá certo. A USP é da Turma, hora. no YouTube não vai ter isso, tá? Só você que tá assistindo aqui no Instagram vai ter É só, esses, inclusive, essas né, tiradas aí, meus velho. seguidores. Vocês podem virar seguidores do Ferascast Ah, também. segue a gente que no o pessoal Instagram. é aí, ó. bom. O pessoal Isso é aí. bom. Vai lá no YouTube, já segue a gente. Já quando sair no YouTube, você já pega tudo certinho, na íntegra. Na íntegra. Segue, viu, gente? Porque ganhar porcentagem cada seguidor. Boa. Todo mundo que tá participando da nossa, né? Do nosso caminho aí, se Deus quiser, do topo, né? Lógico. A gente vai lembrar. Mas assim, é um estudo permanente. Você não Pra para de sempre ali estudar mais. estudando, É igual né? quem estuda direito. Você nunca mais para de estudar. Agora, falando um pouco do seu mestrado. O seu mestrado é voltado pra... Eu lembro que você passou pra gente, mas eu não vou lembrar exatamente como que é. Mas é a causa de abusos... São os argumentos de inculpação da vítima de crime de estupro. Eita. É. O que vocês imaginam? Se eu falar o tema pra vocês. Não, eu imagino que a sociedade, isso a gente acompanha muito, que a sociedade, quando tem um caso de estupro, a maioria das vezes vai culpar a vítima. Mas por quê? Aí são os argumentos. Eu trabalhei, a minha tese foi em cima dos argumentos. Uma mulher que é estuprada, que tipo de argumento que você acha que ela ouve? Que ela ouve? com porque certeza tava da no lugar roupa. errado, tava com a roupa errada, Todo tava... mundo. Exatamente. Eu já acho... O cara tem alguma doença. Né? Não, eu acho que... Aí assim, agora é da hora, hein? Que a gente vai começar cada um com o seu ponto de vista. Não, mas sabe o que eu falo? Eu Vai falo, lá, dá seu ponto de vista. Eu falo assim, pô, o cara não tem 50 conto pra arrumar uma puta, velho. Não, sério. Mas é aí que tá. Depende do Sério, estado é isso mental que do passa. cara. Então, mas depende do estado mental do cara. Porque tem cara que ele não sente prazer em pagar e transar. Sim. O prazer dele não tá no sexo. Ele tá, Ou- tá em não, forçar, Exatamente. coisa forçada, Ele né? tá no pavor da vítima, né? Ó. É isso? É. Porque assim, eu não sei se vocês têm essa noção. Ah, vai, mas participa de sadomasoquismo. no Brasil. Mas é consciente. Não, tô A ligado. pegada dele é o quê? É saber... É o poder, entendeu? É tipo pegar e falar assim, a pessoa tá em pânico, ela tá em choque. Real, né? É real, Não é. quer fingimento, quer Isso, real, quer- né? Às vezes o cara pode até começar por aí também. Ele tem essa sede, aí ele vai no sadomasoquismo e tal, e ele vê que é um negócio artificial, que a pessoa também quer, que a Ele pessoa quer tá algo sentindo mais prazer. real. Ele não quer que a pessoa sinta prazer. Ele não quer que... Não é um prazer pros dois, é prazer unilateral, é só pra ele. É isso? Pode ser isso. Pode ser, né? Pode É uma ser. das causas, né? Pode ser. Mas então, os argumentos são esses. Comportamento da vítima, a vestimenta da vítima, ou o fato de não ser virgem também. Porque eu não sei se vocês compreendem, assim, mas no Brasil, a gente vive muito machismo. Aí não é blá, 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 tá, gente? Não, é machismo. É questão mesmo, de um patriarcado. Aí, o que é um patriarcado? É a gente viver e alimentar. A gente fundamenta a nossa sociedade, nosso jeito de viver com o predomínio da figura masculina. Sendo a figura masculina como uma hierarquia entre sexos, né? Isso! Aí a gente vai naquelas questões de sempre, né? Às vezes, hoje não mais, porque graças a Deus vem, né? A gente tá num processo evolutivo e tem diminuído bastante, mas de vocês estarem na frente, numa ponta, numa direção, num comando, com um salário maior, e até mesmo de que, quando a gente faz quando a gente volta na história, olha a linha histórica,
Quando a mulher só ficava em casa, né, ali determinada a cuidar dos filhos, do lar, quem saía fora de casa para trabalhar e ter as relações sociais era o homem, os homens. Então, assim, foi ensinado valores para esses homens que para as mulheres não foram ensinados. Entende? Real. Então, agora que essa mulher sai de casa para ir para a sociedade, né, trabalhar e tá ali equiparado, né, aos homens. E quando eu falo essa questão, que aí todo mundo fica, você é feminista. Gente, eu não sou feminista. Porque feminismo é outra coisa. Porque eu acredito que a mulher vir e estar equiparada em sociedade, profissional, né, emocional, assim, com o homem, não é a mulher perder o que ela tem de aspecto feminino. Não é ela perder o que ela tem de feminino. Porque a gente é diferente, gente. Não adianta. Homem, mulher, é diferente. E se quiser também abrir mão disso, como indivíduo, tudo bem. Beleza. A não gente tem que queira respeitar. pregar isso. Mas se você quiser abrir mão, eu sou uma mulher que não quero usar maquiagem, não quero passar batom, não quero fazer a unha e tal. Cara, o problema é teu. Exatamente. Mas não obrigue, não quem obriga, mas não tenta Faça um movimento exigir isso, né? Eu acho que assim, o movimento é válido pra mostrar pra mulher que pode falar assim, ó, você pode sim sair sem maquiagem, você pode não ser vaidosa, mas é ruim quando elas começam a... Isso causa extremos. Pregar isso Sim. como regra, né? Começa a falar assim, você usa maquiagem, você é submissa. Isso. Entendeu? Você usa sutiã, você é submissa por usar sutiã. Tudo bem, tem todo o simbolismo do sutiã, tudo mais e tal. Mas é um pouco disso, né? E, tipo, tem mulher que quer usar o sutiã. Que gosta, sente né? mais confortável. Minha esposa mesmo fala, eu sinto muito mais confortável, muito mais Sim. tranquila de sutiã. Ponto. Ó, tudo no extremo é ruim, gente. E aí a minha pergunta, assim, que é muito interessante que você falou sobre não ser feminista, mas concordar com igualdade dos gêneros Sim. ali. Você acha que o movimento feminista, ao extremo, você entende que ele mais atrapalha do que ajuda ou não? Você acha que ele é válido e é genuíno? Eu falo pelas Tipo, mulheres... Coloquei na fogueira agora. Não, mas eu falo pelas mulheres que eu conheço feministas, tá? Tem complexo de Cinderela no meio. Aí é foda, né? Complexo de Cinderela. Né? É um complexo... É complexo, Joga as gente. tranças. Não tem. Não, pera aí, Cinderela é outro, amigo. Ih, Isso é caralho. Rapunzel. Essa Isso é Rapunzel. Tô sabendo legal, hein? Cultura pop, zero. Tô sabendo legal, hein? Mas você gostou desse tema? Gostei. Joga as tranças. Entendi. É porque assim, não existe... Corta isso aí depois. Às vezes é só a mulher que não sabe, mas não existe uma mulher que não passa por esse complexo. Uma hora ou outra, e aí os estudos falam que é mais Isso é ou clínico, menos... então, é comprovado. Tá. Tem estudos falando sobre isso. Que uma hora ou outra a mulher vai passar por esse complexo. E que por volta dos 30 anos ali, que começa aquela questão, que é a dependência emocional e independência financeira. Então, eu acredito que as mulheres do feminismo extremo, elas não conseguiram ali identificar um pouco e se posicionar em relação a esse complexo. Por isso, esse extremo. De, não preciso de homem. Mas no fundo tem esse complexo, então. Tem esse complexo. Porque é difícil assumir que... Você pode, gente. Você pode ter a sua independência. Porque, assim, o ser humano, a gente é XY. A gente tem 50% lado masculino e 50% lado feminino. E quando a gente está nesse extremo, há uma grande propensão de estar desnivelado, o seu lado masculino está assumindo. É tudo equilíbrio, né? Ai, É por isso que eu falo, o justamente equilíbrio oposto, é tudo. então. Exatamente. Caramba. Equilíbrio é tudo, é. E, gente, isso daí também tem estudos, tá? Depois, se vocês quiserem olhar, até mesmo assim, né? A título de conhecimento mesmo. Sim, é interessante. Porque, às vezes, ali, se for um casal, às vezes a mulher, se ela tá com o lado masculino dela em desequilíbrio e o cara com o lado feminino em desequilíbrio, eles estão trocando as funções. Faz sentido. Entende? Aí, assim, e existem as funções de cada um dentro do ideal ali, dentro do casamento. Isso. Não é que é dentro do casamento, mas eu falo na questão de gênero, por exemplo. Gente, se a gente for analisar, e mais uma vez, não sou feminista, mas se a gente for analisar, a mulher, a gente pode ir fazer crossfit, levantar peso, igual no fisiculturismo, ir lá e pá. Sim. Só que a gente, em gênero, em estrutura biológica, a gente é mais sensível Sim. e tem menos força do que o Isso homem. é fisiológico, né? É fisiológico. Sim. Entende? E faz realmente sentido quando a gente começa a perceber que, por exemplo, quando o cara não tá com o seu lado masculino em equilíbrio,
Por exemplo, aí a sociedade cobra que o cara não pode ser sensível. Entendeu? E tem que haver esse equilíbrio. Tem. O cara tem que se permitir ser sensível também. Ser né? sensível dentro do equilíbrio, Sim. mas não é ser sensível demais, porque aí o lado feminino dele tá em desequilíbrio. Sim. Mas aí que tá, qual que é o Como vai saber, o né? ruim? que é Não, o- e assim, o que tem de ruim se o cara tem o lado feminino em desequilíbrio? Aflorado, né? Mas, Maior, mas sei lá. tipo, qual que seria o problema disso? O problema é que aí, numa relação, vai ter tá. ele tomando as O problema funções. na relação. Quando eu falo função, não é que existe um padrão. É isso que eu quero entender, tipo entende? assim, o que você tem por função ali? Mas às vezes dá essa certo dúvida. também dele ser mais não vou falar Afeminado. aflorado, Mas ele é ser afeminado. Mas é afeminado. ele ter mais esse lado feminino, né? Sei lá, 60% feminino. E a mulher pode também ter mais masculinidade. Será que daria esse equilíbrio? Tem que ver como que é a relação. Aí a gente já entra num caso mais específico, né? Do Sim. casal ali. Aí uma terapia de casal seria Sim, ótima. sim. Estamos entrando no Pra assunto ver. especialista, da É. especialidade dela, né? Agora. Sim, Sim, porque aí você tem que ver se incomoda o outro ou não. Porque às vezes tem a questão de incomodar, só que por não haver um diálogo, aí um não sabe que tá incomodando o outro. O Igor fala pouquinho comigo. Porque assim. às vezes a mulher Tá quer. tá em casa, eu falo, vamos ver um filme e tal ali. Depois você explica isso aí, a Cleo vai achar ruim. Às vezes a mulher quer que o cara tenha iniciativa pra fazer certas coisas dentro de casa. E ele não tem. E o fato dele não ter, e o fato dela também não se comunicar com ele, falar assim, olha, eu gostaria que você tivesse esse tipo de iniciativa, assim, assado. Aí começa aquelas questões internas. Ah, mas ele não faz isso, e eu queria que ele fizesse. Mas não fala, né? Entendeu? Mas não fala. Não, a minha esposa fala. Fala. Vai pra banheiro agora! É assim que ela fala, Caraca, velho. bicho. Desse jeito, Fala ela assim. dá uma gritada, velho. Essa é a comunicação dela. Eu tenho problema, todo mundo tem problemas no relacionamento. Pode ser assim, perto do mais perfeito possível que tenha alguma coisa. Se tiver perfeito demais, você já pode. Opa! Tem alguma coisa ali. Mas é isso, é a questão da comunicação e a gente fazer algum tipo de terapia do casal ali pra gente poder ver, porque pode acontecer. Às vezes, do cara tá com o lado feminino em desequilíbrio e dá certo. Pode, porque às vezes aquilo pra outra pessoa não incomoda. Não, ou às vezes não só não incomoda, como às vezes atrai também, né? Tem mulher que gosta Que mais de um gosta, cara mais sensível, delicado, exatamente. mais sensível, mais, né, enfim, no perfil ali. É só o cara achar, e não só pensando no lado, num casal hétero, mas também num casal homossexual. Então, Sim. tipo, tem essa também. Eu não gosto de taxar, olha, é isso, tem que ser isso, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente estuda. Existe que tem lá a composição de você ter 50% feminino e masculino? Beleza, se é uma coisa que, se você acha que se você se atentar pra isso e ter esse ajuste vai te ajudar, ótimo. Se não, e tá bom do jeito que tá, por que você vai mexer? E outra, é mais fácil você dar um exemplo de 50% do que falar, um tem 35%, né? Pô, você fala, 50% e mulher também. Tem um lado masculino e feminino. Vai ficar dando exemplos inconsistentes, assim, mais Mas, difíceis, por exemplo, né? tem cara que tem mulher independente. Quando eu falo independente, aí entra nessa questão de emocionalmente e financeiramente. O complexo é esse, tá? Emocionalmente e financeiramente. Tem cara que não sustenta. Não consegue uma mulher assim. Por quê? Tudo que ele poderia fazer para se autoafirmar dentro do relacionamento, a mulher já faz. Então, ele serve pra quê? Aí ele pode ficar se levantando essas questões. Tipo assim, eu não sirvo pra nada pra ela. Entendi. Que é o que acontece muito. E a mulher, às vezes, ela tá ali num papel de tão autossuficiente que ela fala, precisa de homem pra quê? Tem essa também, né? Já tem vibrato. Ela Mentira, vai não, conseguir. Não, mas às vezes ela vai conseguir se satisfazer sexualmente de uma forma, sentindo prazeres ali sem um companheiro, e todas as outras questões ali, seja financeira, emocional, tal, ela consegue suprir de uma outra forma também. Então, eu já ela conheci... descarta um companheiro. Aí não é nem questão de não precisar de um homem, não precisar de um companheiro ou companheira, né? Só que aí, às vezes, é aí um pouco do desequilíbrio. Porque, às vezes, ela assumiu tanto esse papel de autossuficiência que ela não se permite ser cuidada. Ela não se permite que alguém faça algo por ela.
Ela vai criar uma casca ali e vai viver ali. Entende? Doido. Não, eu E tenho o homem, amigas, por si só, ele já tem por natureza, não são todos, Sim. mas dessa questão de cuidar, Sim. do cuidado, de querer prover também. Sim. É que vem desde o pai, não sei o quê, do avô, Vem né? desde os primórdios. E que lá, né? isso, gente, é o que eu tô te falando do patriarcado. Tá vendo como é que o patriarcado é muito enraizado? É Sim. tão enraizado que você já tem na sua cabeça que você tem que prover. É, que é o que você viu lá atrás, né? Sua mãe, seu pai, aquela coisa. Né? E Não, a mas gente... eu acho que Aí devagarinho vai mudando, Mas né? eu acho que não tá nem na questão do convívio, eu acho que tá na questão dos ancestrais mesmo, assim, tipo... Cultural, né? Não é só a questão de, tipo, eu vi meu pai provendo em casa, então, não, é tipo, eu acho que é lá dos primórdios mesmo. Mas desde, você sabia que na não- época das cruzadas ali, tipo, Mas muito quando a antes gente ainda era nômade, Isso, quando desde nós essa- éramos nômades, que a gente mudava de lugar, que a gente não tinha descoberto ainda, que a gente podia plantar Uhum. pra ficar num lugar. Então a gente ia seguindo de acordo pra procurar alimento. Os esforços eram os mesmos. iam os homens e as mulheres? Uhum. Então não... Os esforços eram os mesmos. Mulher carregava pedra. Era Ia, de todo igual mundo pra igual. encarava chuva. Entende? Depois, isso eu tô falando de acordo com os estudos e que é o que vocês Sim, forem sim, pesquisar. Depois, quando a gente descobriu que agora a gente pode plantar. Então a gente pode ficar aqui. E aí que descobriram, então agora a gente pode arrumar uma brigada aqui e ficar, que a mulher começou a ficar e o homem começou a ir. E aí, então, que começou a ter essa... E será que isso aí não foi Exatamente. no Barão Ímpar? Pode ser também. Será que isso aí Será não que foi... começou... aí- Será que tudo começou num Vai caro saber. coroa, né? Pegou uma pedra ali... vai saber, né? Já pensou assim? Seria Ó, muito doido, né? É tão de ficar pensando e refletindo, porque olha quando era Grécia, toda a questão dos deuses gregos, as mulheres tinham um papel muito mais relevante que os homens. A mulher era empoderada. Quando Na tinha Grécia as deusas antiga? gregas. Ah, é? Caramba. Mas o maior de todos era homem, né? Os maiores, pelo menos, os 3 maiores, eram um sexo masculino, né? Sim, mas tinha as deusas que mandavam também. Também tinha Não, Deus. sim, tinha as deusas com uma relevância muito maior, né? Assim, pensando em que... É muito interessante essa análise aqui, em que momento o homem começou a assumir não vou dizer uma liderança, mas assumir a atitude de expandir ali, né? No momento que foi isso que falou, podemos plantar, então a gente não precisa mais ficar indo de canto em canto ali, vou fazer uma brigada aqui. Eu penso que podia ter sido um acordo. Então, porque a mulher vai gerar um filho, né? Então aí você fica aí. Exatamente. Você fica Pode cuidando Tal, da porque cria. às vezes elas seguiam grávidas. Eu não sei exatamente, porque a gente Não, sabe disso com a exatamente, pesquisa, vontade, né? né? É Dá uma louco vontade, sabe? isso, né? Mas às vezes elas seguiam lá grávidas e depois ia seguindo, né? Porque Acabou a gente que tem ficou, que né? comer. E aí, tem que comer. Exatamente. Todo mundo tem que ir atrás do alimento. Acabou ficar mais tempo com o filho, não sei o quê. É. Tal, né? Acabou ficando, isso aí. Não, e assim, se você parar pra pensar, aí vindo um pouco mais pra, né, avançando um pouco na linha de tempo da humanidade, na época de conquistar territórios, quem eram os homens? Então as mulheres ficavam, tipo, você pega Roma expandiu o território pra caramba, quem que tava na frente ali? Sim. Cara, eram os homens. Pega na época das cruzadas ali, eram os homens que estavam na frente, as mulheres ficavam ali, depois que os homens iam lá, conquistavam, criavam suas leis, criavam suas regras, aí sim vinham as mulheres e, né, davam E tem continuidade. estudos também que falam que as religiões começaram a pregar isso, né, de acordo com a Bíblia, por exemplo, que tiraram o quê? Copiaram a tendência animal, macho e fêmea, e aplicaram para fazer com a gente. Que o estudo é o seguinte, que as religiões, né, fizeram essa cópia dos animais para os homens. Então, o homem tem o domínio macho provedor, macho protetor, e a fêmea na condição mais vulnerável ali. Depende. Se for no reino animal, já muda, né? Isso que Não, é tipo assim, estranho, tem né? a leoa, por exemplo, no caso leoa do que caça, leão e leão né? é diferente. É diferente, Tem um caso ou outro que... Mas a grande maioria, pensando no reino animal, a grande maioria... Mas, por exemplo, a leoa, ela tem toda aquela força. viajando aqui, Pra tá? quê? Pra que ela tem toda aquela força? Pra proteger o quê? Filhote? Filhote. Faz sentido. Sim. Não, tô viajando, tô E viajando. o leão continua, ela caça também, mas pra quê?
Pra alimentar, Pra alimentar o filhote, sim, exatamente. Ela continua, Você vê que é o esforço tudo- dela é todo pelo filho, né? É, isso. Não é pelo não, coletivo talvez sim, e pelo casal, mas é mais a prioridade Mas, dela é o por filho, exemplo, né? se for pra proteger um bando, a família, Ela pra vai- ir mais longe, pra deixar, ela vai ficar pra ir uma briga, por exemplo, lá. Sim. Pra poder cultivar lá depois pra eles, né? Pensando É o macho. na questão do ego ali, vai ser o macho, né? Mas Sim. na questão de eficiência em proteger a família, É, porque proteger as o mulheres são filhote, vai muito ser a mais mulher. eficientes, né? Aumentando a sua cara agora, hein? Tá bom, né? Brincadeira. Tá bom, né? Vou falar o quê? Depende do quê, né? Tá certo, isso aí. Não, tá certo, velho. Ela que manda aqui. Pode convidado, observar é. que você olhar lá pro fundo, o outro tá ali assim, ó. Assim, nossa. Quantas vezes que eu já escutei isso? Ô, Fabião, tem gente comentando aí, dando um alô aí, dando um alô? No Insta? Alô, Ah, da galera hora. do Dá um Insta aí, salve ó. aí. Salve. Salve aí pra vocês. Ô, Dani, agora voltando não, mas indo mais a fundo na questão da sua tese, assim, você entende então que a culpa tá mais nessa questão do patriarcado, então? Sim. Você não- eu acho, às vezes, né? Acho, aí pensando no convívio, pensando que eu vejo muito nos outros homens, né? Eu vejo que o homem, ele é exposto à pornografia, é exposto à sexualidade dele muito antes da mulher. Sim. E isso causa uma ansiedade, né? Então, se você pega um moleque de 13 anos, ele já tá ali ansioso pra perder a virgindade, ansioso e tal. Isso talvez não desequilibra um pouco o comportamento dele. Talvez não, com certeza. E isso também pode Por ser uma exemplo. causa, aí foge um pouco do patriarcado, mas é uma possível causa para um estuprador. Sim, sim. Ó, por exemplo, quando a gente vai falar uma das questões é a sexualidade. Tá. A gente não... A sexualidade e estupro pra gente no Brasil é mito. Hoje não tanto, mas hoje não tanto de forma indireta. Por quê? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a Anitta, a Sonsa, as meninas que dançam expondo seu corpo e aí já é sexualidade. Mas elas têm um domínio da sexualidade. Sim. Só que eu tenho certeza que as mães não devem ter, provavelmente, conversado sobre a sexualidade com elas, como muitos de nós Sim. não tivemos essa instrução, nem na escola e nem através dos nossos pais. E que deve acontecer, porque um dos meios que a gente tem para mudar essa realidade do Brasil, porque a gente tem uma cultura do estupro Sim. que é fundamentada nisso, no patriarcado e no machismo. Por essa questão da figura, que envolve muito mais essa questão, igual você está falando, do menino ter esse Contato muito com mais pornografia. cedo do que a menina, por exemplo. Porque pro menino, se ele aprender a fazer isso mais cedo, ele vai virar o pegador. A gente ainda vive essas... Tá vendo esses dilemazinhos, essas coisinhas? Quem for no Play Center pegar mais, né? E se a menina E começar a fazer fizesse isso mais isso, cedo, o que ela vira? Puta! É bem isso. Entendeu? Tem gente que os pais têm vergonha de falar, minha filha, sabe, se você se tocar, sentir prazer, se masturbar, em certa idade você vai começar a fazer isso. Tem gente que não conversa com a filha, nem que ela nem fala, instrui que ela vai menstruar. E quando a menina menstrua, que é ela isso? já fica, meu Deus, e agora eu vou morrer? Não, ela deve saber por causa das amigas e tal, mas... Se souber... Mas a primeira entre as amigas vai sofrer, né? A primeira entre elas vai sempre tomar esse susto, né? Às vezes tem também pais que têm dificuldade de instruir. Olha, você tem que ir pra fazer uma higienização do pênis, por exemplo. Tá vendo como que não existe? Não existe, gente. Isso é raro aqui. É raro. Pelo Brasil. tamanho do Sim, nosso país, sim. esse tipo de conversa é raro. Não, a gente Nem teve conversa, uma... é tomar banho junto mesmo. Quando você é pequeno, às vezes você pega o filho, filho, sim e tal. Sim. Não, e a questão do... Quando a gente conversou com o urologista, o Dr. Rafael, Sim. a gente entrevistou um urologista e ele falou que, tipo, tem vários casos de homens irem lá com câncer no pênis por falta de higiene. Então, assim, olha que louco. Não é, a gente tá falando de uma criança. A gente tá falando de um adulto, um cara formado, que tem uma família, que já teve filho, que já teve neto. É um cara completo ali. Sim. E o cara tem falta de higiene no básico, entendeu? Então, assim, é muito doido isso, né? E aí eu entro na questão da educação sexual. Sim. Né? É importante a educação sexual. Demais. Chegamos na origem uma das origens do problema, Sim. uma das causas. Aí a pegada é como fazer a educação sexual adequada. Acho que isso é o grande segredo, né? Eu acredito que primeiro na educação básica para as crianças ali, juntamente com os pais.
Porque a gente vai pegar o início de uma geração, as crianças, e vai pegar os pais. Porque não adianta também a gente só pegar o início sem os pais, que dá aquele conflito. Então, tem que ser uma educação com os pais junto dos filhos. E pais, é isso, tem que conversar. Só que para os pais é difícil, por quê? Não fizeram com eles. Sim. Eles não têm uma referência. E aí, a outra coisa que a psicanálise trabalha muito é isso. A gente repete ciclos. Você faz com o seu filho o que fizeram com você. Vocês já leram aquele livro que fizeram? O que você fez com o que fizeram de você? Puta, Nunca li. Mas só o texto só o título já parece interessante. Então, é isso. Porque a gente repete ciclo. Nós somos condicionados a fazer... Nós somos condicionados e programados a fazer o que fizeram com a gente. A questão do despertar da consciência é por isso. Quando a gente desperta, que a gente percebe que a gente não precisa repetir, é que a gente começa a viver a essência nossa e a nossa história, sem ficar repetindo padrão. Isso para as coisas negativas e para as coisas positivas. Caraca. Então, para os pais é dolorido por isso. Porque como para eles é para ajustar, pra você conseguir... Tem referência, né? Mas veja os vídeos do YouTube, cara. É claro, sim, gente, porque hoje acesso tem. Sim. É mais você tirar esse cadeado aí da mente. Só que é até difícil, porque quem não tá desperto não sabe nem que isso existe. Real. Entende? Não, e às vezes depende do A pessoa primeiro tá contato. vivendo tão ali, assim, na caixa. Agora, assim, uma dúvida. Eu tenho... Tá lá, sei lá, eu e minha noiva, minha futura esposa, né? Temos filhos, tivemos filhos e tal. E como faço Você já voltou de viagem da gestação? Já voltei da viagem. E como eu faço para não ter atrito, assim, para o filho não... Sei lá. Porque pode falar, eu deixo, aí minha noiva não deixa. Sei lá. Sabe, gerar essas coisas. Tem algum esquema para, sei lá, para falar, vamos sempre concordar? Ou sempre... É o acordo mesmo. É o acordo mesmo. Por quê? Aí lá vem, ó. Olha, pra você ver como é que a nossa formação é complexa. Porque a gente vem de uma estrutura de um pai, que é uma realidade, de uma mãe, que é de outra realidade, que se fundiram para criar a sua realidade. Então, você tem as referências do seu pai, você tem as referências da sua mãe. Você tem os defeitos e as qualidades do seu pai, os defeitos e as qualidades da sua mãe. Meu filho vai ser... Aí, isso, você tem uma carga véio. histórica de comportamento e genética, né? Que Sim. tudo vai se fundir para criar você. Então, o seu filho vai ter um pouco da sua personalidade e um pouco da personalidade da sua esposa. Realmente, vocês têm que ter um acordo, porque a sua realidade e a sua história te permite falar autorizar ele a fazer uma coisa que você acredita que é certo. Mas para ela, na realidade da criação dela, para aquilo não pode ser. Pode não ser. Então, vocês têm que saber para que a gente está tendo um filho, que tipo de educação a gente quer dar para o nosso filho. E aí, vocês têm que chegar num acordo. Então, talvez seria interessante quando ele perguntasse algo, sei lá, mas assim, eu ver com ela, né? Eu falo assim, fala com a sua mãe. Assim, aí é pra minha mãe, fala com seu pai, fala com sua mãe. Assim, eu tenho uma ideia sobre isso, porque eu tenho muito medo de ter filho. Muito medo Aí, de não precisa ser... de análise. Mas é sério. Eu falo isso pra minha esposa, eu tenho muito medo de ter filho, de ter filho, porque é uma responsabilidade muito grande. Cara, se você não for uma pessoa com uma mentalidade, com uma rotina adequada para uma criança, cara, você vai criar um adulto extremamente problemático. Aqui, você vai fuder com a vida dele. Exatamente, ponto. Isso aí. Perfeito, eu não queria falar isso, mas... Isso. Eu não queria, né? Até parece. Então, assim, eu quero ter filho, mas eu tenho muito medo. Eu entendo que eu vou ter que me adequar, vou ter que me estruturar psicologicamente, educacionalmente, para poder ter o filho. Mas eu tenho uma ideia sobre isso, assim, tipo, talvez não desautorizar um na frente do outro. Então, tipo assim, sua mãe deixou fazer, ou, enfim, a mãe tomou uma atitude da qual eu não concordo. Em off, eu vou chegar lá e vou trocar uma ideia com a mãe. Naquele momento, perdemos, deixa lá, foi. Claro que não é tipo, mãe, posso meter o dedo na tomada? Não, não é isso. Não tirar a autoridade, né? Mas não tirar a autoridade, porque realmente vai conflitar. Você vai mexer com o ego, você vai mexer com a ideia. Sim. E aí eu vou começar a argumentar na frente da criança que vai poder ou não vai poder fazer aquilo. Então, acho que num primeiro momento deixa.
Sim. E no E depois segundo momento, sozinhos troca uma ideia, vocês fala assim, ó, trocam. Eu acho que penso essa ideia muito- não foi muito boa. Numa próxima, não vamos deixar fazer. Ou vamos. Enfim. Eu penso muito em fazer um curso, sabia? Assim, pra ensinar o filho a ser generoso, por exemplo. E tem. A ir atrás. Tem. Porque tem algumas coisas, né? Você falou, ó, filho, vamos... igual o Jota falou, né? Falou, ó, filho, você ganha muito presente, né? Você já viu isso aí? vi. Falou, você Aham. ganha muito presente e tal. O que eu vou fazer com os presentes? Ó, você vai escolher alguns pra gente dar pra quem não tem. E você vai ganhar esses novos presentes aqui que chegaram, as pessoas enviaram, ou eu comprei, enfim. E aí você vai desfazer de 3, por exemplo, e vai ganhar 3. Então, tipo, você ensina o filho a ser generoso. Tal. Sim. Eu achei isso do caramba. Não, é assim. sensacional, E outra assim, coisa. Essas pegadas que eu queria ter, entendeu? Assim, E outra coisa, antes ele de ser fez pai. isso, mas aí ele fala lá que ele não teve isso. Só Sim. que nem pelo motivo dele não ter, que ele dá em excesso. Porque a condição da gente é essa, dos pais. E isso daí eu vejo assim, Tipo, querer dar muito aquilo que não teve, né? Ai, mas eu tô fazendo isso pro meu filho porque eu não tive. Então, porque a falta te condiciona a praticar o excesso com seu filho. E o que ele Excelente, fala é exatamente perfeito. isso. Ele fala, eu não dou o que eu não tive. Eu ensino o que eu não aprendi. Não foi aprendido, uma coisa assim. Isso. Que não me ensinaram. não me Isso. ensinaram. É isso. É Roxandro, se eu não me engano, que fala isso, né? Tipo, que ele fala muito sobre o conflito de gerações e faz com que as próximas gerações estão muito frágeis, né? Que o exemplo que ele dá é o seguinte: a geração anterior sofria muito com os pais, tinha uma hierarquia na casa, era o sim senhor, não senhor, tal, e era muito rígido, apanhava, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí quando essa pessoa cresce e vai ser pai, ele fala assim, com o meu filho eu vou fazer diferente. Exatamente. E aí o que ele faz? Passa a mão Passa na a cabeça. mão, meu filho não vai sofrer, meu filho vai Eu ser... apanhei coloca- muito, então meu filho não pode apanhar. Exatamente. E aí ele cria Isso o é um filho numa perigo, bolha. gente. Ele cria o filho numa bolha. Ele quer virar amigo do filho. E ele quebra totalmente a hierarquia. E eu entendo que tem que ter uma hierarquia. Entre pai e Sim. filho tem que ter uma hierarquia. E aí ele quebra essa hierarquia. E aí o filho se torna uma pessoa frágil, ansiosa, uma pessoa que Isso quer é tudo. péssimo. E aí ele fala muito isso. É muito interessante esse... Capaz de esse perder o diálogo. respeito pelo... Não, perde Não, completamente. perde o respeito. Perde completamente. Mas isso é ruim, gente, pra própria criança, pro próprio adolescente. É Por quê? O mundo vai ter dó? Não. Não vai ter. Então assim, se ele não passar uns perrengues em casa... Exato. E é um pouco do que a gente falou, tipo, o primeiro trauma. Onde que é o primeiro trauma? Já no parto. Então, assim, cara, você vai ter trauma a vida inteira. Então, se você não tiver uma resistência psicológica em casa pra lidar com esses traumas na rua, você tá ferrado. Tá. Eu vi um vídeo no Insta do cara falando assim, sei lá, o nome de uma menina lá, sei lá, vou dar um exemplo. Britney, me empresta R$10, aí ele pega os R$10. Então, só que eu não vou te pagar agora pra você aprender que existem caloteiros. Aí é foda, hein? Você já viu um do pai? O moleque tá no playground assim, aí ele... Pode pular. Aí, na hora que o moleque pula, ele vira as costas e fala, lição número 1, nunca confie nas pessoas. Ai, seu E o filho. moleque E E o moleque dá de cara no chão, velho. Fala, pô, sacanagem, velho. Mudar um pouco de assunto agora. Sobre, vamos, né, relacionamento. Sim. Relacionamento ali. Como chegar nesse equilíbrio que você falou? Porque, assim, dá treta, né? Ele ficou pensando nisso Dá o tempo treta. inteiro que a gente tava conversando. Dá treta. Sempre dá treta em alguma coisa. É como tentar não assumir isso, porque assim, por exemplo, eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo guardar e tal. Eu tenho que falar. Se eu ver um negócio, eu tenho que falar. Pô, você deixou aqui, por exemplo. Eu não consigo ser uma pessoa que deixa pra lá. Qualquer coisa, eu não consigo Ele é deixar pra lá. encrenqueiro. Eu não consigo deixar pra lá. É um negócio, pô, mas caramba, meu, deixa aqui. Sei lá, um exemplo. E como conseguir ou deixar pra lá ou falar de uma maneira mais sutil, às vezes, alguma coisa. Como que eu não crio atrito? É isso, exatamente tipo, a como eu não criar abordagem. atrito? É exatamente a abordagem. Você pode falar. Expor e trocar as ideias, isso é essencial. O diálogo é essencial. O diálogo é tudo, porque a falta dele é que avacalha. Só que é a forma como você vai abordar que é esse daí. Eu não posso... Eu sou Tipo, uma ao invés cavala. de falar assim, puta não, e que não pariu, pode- não faz isso. Eu falo assim, mas eu não fiz isso. É tipo isso. Eu não tenho muita paciência, sabe? Se a pessoa já sabe daquilo às vezes e pergunta de novo, e pergunta de novo, aí eu fico, nossa, aí você tem que respirar, entendeu? Quem não tá vendo é o seu marido, Noivo. o noivo dela tá aqui. Por isso que a gente tá fazendo essa... Então, assim,
é complicado. Mas isso também vem de... Mas você fala por quê? Porque você fala mais ríspido? Depende do momento. Se eu tiver Se que for, tipo, repetir- 7 horas da manhã, Não, sem assim, tomar ó, café, se eu tiver ele que dá umas repetir, patadas, entendeu? aí fudeu. É tipo isso, se eu tiver que repetir, aí eu... Ó, eu vou te dar um exemplo meu. Eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, tá, gente? Porque eu sou psicanálise, mas eu também tenho defeito. Eu tenho uma dificuldade de lidar, às vezes, com a minha fala, porque eu copiei isso da minha mãe. A minha mãe é mais ignorante no jeito de comunicar. E, às vezes, você ligar pra ela, alô, o que foi? Ela já te atende assim. Nossa, Rapaz, que amor, hein? O que foi? Sério, entende? Aí eu falo, oi, bom dia, tudo bem? Entende? Já quebra. Só que eu vejo que eu repito isso. Aham. Entendeu? Não, às vezes, no telefone. Eu atendo, oi, tudo bem e tal. Mas, às vezes, na forma de comunicar. Por exemplo, de não ter uma paciência, assim... né? Porque, às vezes, a pessoa pode ter um processo lento também. Aham. Assim, sobre comunicação, eu tenho também uma teoria, assim. Eu acho que vai muito na empatia. Sim. Como que você gostaria de ser avisado sobre... Todo mundo comete erros, né? Tipo, sei lá, eu deixei a toalha em cima da cama ali. Pô, Direto. entendeu? Então, assim, como que eu gostaria que minha esposa viesse e me falasse que eu deixei a toalha em cima da cama? Ela queria tiro, porrada e bomba? Não, falou, pô, ô Igor, você deixou ali a toalha em cima da cama e tal. Não é? Então, assim, eu acho que é muita questão da empatia. É você entender na hora que você for... Aí é claro, que eu acho que é aí que é o difícil, né? É os 10 segundos. Você raciocinar antes de falar, que eu acho que é o mais difícil. Então, assim, na hora que for falar, raciocinar, fala assim, como que eu gostaria de receber esse recado? Eu tenho que dar o recado. Eu não posso engolir, não posso deixar pra lá. Mas como eu gostaria de Mas e receber quando esse o recado tem que ser todo dia? Não. Aí que é o problema, né? Ó, presta atenção. Aí é Senão eu foda. vou até esquecer disso. É porque a gente é tão condicionado. Andressa vai te matar, velho. A gente é tão condicionado. Ó, pra você ver, você falou nos 10 segundos pra pensar. Por que pensar? Porque o inconsciente faz com que você faça da forma com que você já sabe que é. Então você não vai pensar, Ou você vai seja, automático. gritando. Doido. E como que você ressignifica ou que você muda? Consciência. E nesse momento que você já sabe que você vai responder com paulada, aí você respira, manda um ar pro seu consciente, pro seu cérebro processar qual que é a mudança. Bem, puta que... Não, mas eu falo isso, mas assim, eu quando eu tenho que também que dar umas porradas, nossa, eu perco eu apelo. Eu apelo. Dá a palavra, né? Não, tá. não é porrada na porque- cara, não é isso. Mas assim, quando eu tenho que... Quando eu vou é bom. quando eu terminar aqui, pois não, Igor, tá aqui seu mandado de prisão. Tá É bom deixar claro, né? deixar claro. Quando eu tenho que falar assim, tipo... Você fica nervoso, você fica nervoso, né? Nem todo mundo é um monge, né? Você fica nervoso. E às vezes você fica nervoso no 5º segundo, né? Você tá contando até 10 e já estourou ali. Então acontece, realmente. Mas eu acho que tudo é treinável também, né? Treinar. Acho que Aqui. é isso. Outros. O Joel J, depois você me... Tá? Patrocina. É. Jota, patrocina Mas nós. é exatamente o que ele fala da alta performance. É treino, disciplina. Ir pro consciente, pra despertar o consciente, gente, são regrinhas que é treino todos os dias. E a do respirar aos 10 segundos funciona. Funciona. Não, funciona. Tanto é Quando que- você lembra de respirar. Não, mas funciona mesmo, tipo, mas não de respirar. No meu caso funciona que eu ficar um tempinho sozinho, aí funciona. Se eu ficar um tempinho sozinho, beleza, agora eu tô de boa, vamos lá. Aí funciona. Se eu vou, saio assim, tipo, só de um cômodo. Ou então, se saiu- já fica mais tranquilo. Depois, já fiz merda, né? Desculpa. Eu tô tentando mudar. Desculpa, da próxima vez eu vou vigiar pra eu não fazer, pra eu não repetir dessa forma. Mesmo estando certo. Não, mas se você agiu errado... Ah, sim. Assim, você tá se pedindo você desculpa. agiu- Você tá pedindo desculpa não porque a pessoa fez algo errado e você corrigiu. Você tá Aham. pedindo desculpa porque você foi lá e foi grosseiro. Sim, é isso, né? sim. Não, isso eu, assim, vira e mexe. Às vezes eu dou uns berros também. Porque eu ouço berro também, né? Sim. Tô falando que eu sou minha esposa é um anjo também, não. Ela dá uns gritão comigo também. E é normal, Do relacionamento é feito disso, né? Então, às vezes, dá aquelas, né? Pô, dá uns murrão no volante também e tal. E aí depois, quando o sangue esfria, pô, desculpa, foi mal, não era minha intenção e tal. Culpa mas se não- você errou, né? Mas do exemplo da toalha, por exemplo, né, que você deu,
Você falou que você gostaria de ser abordado dessa forma. É só você levar a roupa Mas do banheiro, gente. quantas vezes você já tá cansado de saber que a toalha às vezes incomoda a pessoa? Não, demais. Mas aí eu deixo a toalha em cima da cama pelo inconsciente. Posso É dar? isso que é o foda, entendeu? Eu tô dando o exemplo da toalha na cama, mas eu não Sim, deixo a toalha sim. na cama, não deixo, mas tô dando um exemplo. Mas eu faço, uma coisa que minha esposa detesta e eu faço. Quando eu entro com o tênis e não tiro. E aí eu tiro o tênis quando eu já tô sentado no sofá. E aí o tênis fica onde? No meio da sala. Aí, meu amigo, aí o pau tora. Aí ela já chega e... Só que, quando eu chego no automático, eu chego cansado e tal. A única coisa que eu quero fazer é sentar no descansar. sofá. Meu foco é o sofá. Eu já vou mirando nele, já. Então, assim, quando eu lembro, e às vezes eu lembro, porque eu não tô tão cansado assim, aí eu vou lá e tiro e tal. Mas a maioria Você das percebe vezes... que é Coisa É pequena, coisinha, né? é coisinha. É assim, né? São Obrigado, coisinhas. o dele é assim mesmo. É pequeno, mas é bagunceiro, né, cara? Mas são pequenas coisas. E, claro, a impaciência dela não tá só porque eu deixei o tênis no meio da sala. É porque eu deixo o tênis no meio da sala, eu vou tirando a camisa pro quarto e deixo na cozinha. Aí é um monte de coisa, eu faço um monte de merda, entendeu? Eu dou razão pra ela. Só que aí o que me incomoda é a abordagem, às vezes, um pouco mais autoritária e tal. Claro que Quantas as vezes por primeiras semana vezes... isso aí? 5 vezes na semana. Aí é foda. Entendeu? Então, assim, eu não tiro a razão dela de ficar incomodada. Mas aí é um pouco disso. Tipo, pô, calma aí. Chega numa abordagem melhor. Eu sei que eu tô fazendo errado, eu quero melhorar, mas, pô... É que você queria que ela chegasse Chega no igual sua mãe, né? sapatinho, né? Meu filho, não faz isso, Minha eu já mãe? te pedi. Puta merda, minha mãe... Fala pra ela deixar uma minha placa mãe- na porta, assim. Não, antes de minha você mãe era o entrar. seguinte, na hora que eu chegava, deixava os tênis na sala, e aí eu ia pra cozinha, o tênis chegava antes de mim, entendeu? O primeiro era errado, o segundo, meu amigo, era na nuca, pá! Então, assim, não, em casa... Eu não sei o que era, porque minha mãe era tiro, porrada e bomba. Também? Na sua mente você tinha que tirar o sapato também? Também, e eu não tirava. Ó, e tem Eu tenho que tratar. O complexo do Édipo é mais ou menos isso aí, tá? Eu já volto, vou só no banheiro. Vai lá. Da gente atrair a mulher, né? Atrair a figura do pai e o homem atrair a figura da mãe. E olha, e faz sentido isso, porque eu sou muito parecido com o pai da minha esposa. Muito. E a gente faz isso inconsciente. Caraca, que E bizarro. isso é um ciclo. Não, é assim, eu faço isso... ela se atraiu por mim porque ela via... É inconsciente. E isso pode acontecer, isso não é sempre bom. Porque assim, Não. é meu pai. Porque o inconsciente da gente, ele não separa se é bom ou não. Ele só separa o que vem com muita frequência. É igual a lei da atração do universo. Você fala não, é o que vai vir. Eu não quero isso, porque ele compreende a energia que você está emanando ali e o nosso inconsciente é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, se você tem um pai agressor, a chance de você reproduzir isso é maior. E agora, como romper esse ciclo? Acho que esse é o segredo. Consciência. Se você já chegou no nível que você já sabe que você não quer vivenciar aquilo, só que aí você não pode ficar falando, eu não quero, senão você está caracterizando o que você vai viver. Então, tá fazendo acompanhamento terapêutico, psicanalítico, psicológico, você já sabe o que é? É consciência, ter a consciência e saber, por exemplo, você começou a relacionar com um cara, ele já te deu uns indícios, não vai. Mas só que muitas vezes o inconsciente com as emoções que a gente sente é mais forte. Então Porque é a nossa também. referência, entendeu? E às vezes normaliza, né? Tipo, o pai era um cara ignorante, um agressor, e ela se relacionou com um cara que é ignorante, ela fala assim, é normal. Tem gente que romantiza isso. Isso é o ápice do relacionamento abusivo. Quando a parte, né? Porque pode ser a mulher ou um homem. O homem também pode sofrer, estar, né? Vulnerável a estar num relacionamento abusivo. Então, quando já tá tão encrostado assim, que você já começa a romantizar. Não, mas ele faz isso que é pra me proteger. Não, mas ele me agrediu porque eu também dei motivo. Começa a criar desculpa pra você aceitar o comportamento dele, né? Tipo, algo assim, né? Exatamente. E assim, o complexo de Édipo, não, ele é independente tanto para homem quanto para mulher. Não, tipo, tem a gente complexo tende, de Édipo, é a nossa mulher tendência de, por esse ciclo e por isso do inconsciente vir tão forte através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da gente atrair o pai e da menina e do cara atrair a mãe. Essa pode questão ver. do complexo de Édipo, você vê o Jorge como parecido com seu pai, assim, cara?
Jorge? Não? Jorjão? Jorjão? É Ricardo, pô. Correu o nome. Sacanagem. Errou, pô. Ô, Dani, agora você falou É um parecido. pouco antes. É parecido, né? Parecido. Você falou um pouco antes sobre essa questão da mulher, uma igualdade da sociedade e tudo mais. A que você atribui isso? O que está acontecendo nas gerações, que está mudando na sociedade, que a gente está enxergando? Não entendo que está no ideal, mas está indo a passos largos para o ideal. Sim, sim. Ó, é um momento de transição. E isso, quando eu falo aqui, é Brasil. Não é mundo. Não é mundo, tá? Porque a gente tem cultura aí que a mulher vive em relacionamento abusivo e entende-se isso como parte, às vezes, de uma cultura. Religião também, ou de uma religião. Entende? Igual, um dia me indagaram. E as tribos indígenas? Rapaz. Aqui no Brasil, né? Aí você fala que eu fui psicanalista de lá. Ué. Mas não, mas o direito já tem avançado e alcançado essas pessoas já. É complexo, tá? Não é algo assim, é facinho de você chegar lá e ensinar pra eles que isso é abuso, que isso não pode. Pra eles, o tempo todo pode, porque que agora não pode. Não é tão assim. Então, tem toda essa questão do psicológico, da cultura, dos costumes e toda a questão do direito. Aí, igual você falou, a gente vem de uma evolução. E a gente está num momento de transição. Quando eu falo esse momento de transição, é que agora os homens estão se permitindo ser mais vulneráveis. Aí, quando eu falo isso, gente, não é em desequilíbrio, sempre em equilíbrio. Tá, o cara pode... Por que uma mulher não pode sustentar a casa por um momento que o cara tá desempregado? Só que é ele, quando eu falo isso, é ele aprender a lidar com isso sem isso se transformar numa depressão, numa ansiedade, porque às vezes é tão forte essa questão do patriarcado e do machismo que o cara se sente impotente e por isso desencadeia algum tipo de transtorno, depressão. Meu plano é esse, inclusive. É ela sustentar a casa. Você ficar só de boa, cuidando das crianças. Esse é meu plano. Não, tô brincando, mas aí poder dar um foco no que eu quero, assim, da vida, né? Aí fica lá e eu consigo sair. Não, e assim, é interessante isso que você falou sobre o cara tentar entender que ele pode talvez ficar desempregado e tal. E acho que o que mais pressiona ele é a sociedade, não sociedade ali, a população brasileira, não, mas é o ciclo de amizades. Então, tipo, ele tem uns 5, 6 amigos mais próximos lá, todos trabalham e ele é o único que não trabalha. E aí, quando os caras vão falar das experiências, ele, não, hoje um trabalho foi foda, falei com o meu chefe, que não sei o que lá, tal, e ele fala assim, hoje foi complicado, fui buscar as crianças na creche. Então, tipo... Mas isso, às vezes, até a própria família na faz família, isso. Demais. Ô, gente, na família você pode ter o amparo e o desamparo, tá? Sim. Às vezes a própria família não te deixa ir. Te impede por conta das limitações. As limitações da família. E às vezes muita gente não consegue alcançar um nível financeiro, por exemplo, porque o ciclo ali da família não deixa ela romper essa barreira. E o financeiro atrapalha muito também, né? Assim. Demais. Mas a gente respondendo aquela questão da evolução histórica da mulher. A mulher, a gente está nesse momento de transição. E aí, do cara poder aceitar, eu posso ser vulnerável, isso não é o fim do mundo, entendeu? Eu posso chorar, eu posso assumir que eu tenho dias ruins, que eu tenho dias que não quero ver ninguém. E isso ajuda também pro cara vir para dentro de casa. Ter aquele amor, aquele carinho, que às vezes, muitas das vezes, só a mulher tem com os filhos. A gente vê que a relação, às vezes, do pai com os filhos é mais distante, porque os pais ficam naquela defensiva de que tem só que ser autoridade rígida. Não pode falar um eu te amo, não pode trocar um abraço, ter um momento de carinho. Respeito não tem nada a ver com isso. Sim. Entendeu? Você pode muito bem ensinar seu filho, é igual a gente treinar um cãozinho. Não tem treinamento de cão com violência mais. Com dor. Porque antes fazia isso muito com dor. Através da dor. Hoje é através do condicionamento. Você faz isso com petisco. Sim. E pra você ensinar pro seu filho que ele tem que ter respeito, você não precisa sempre agredir ele, não. Só comprar um biscoito lá no pet shop. Tava esperando. Mas se ele não fizer, eu vou fazer. A sintonia aqui é boa. Vou assim, mano, tô só esperando. Se ele não soltar, eu vou soltar essa, velho. Só fala 300, fala. Então, você compra logo. Não, mentira, você tem que comprar logo.
Você não tem que comprar nada. Faz cocôzinho no piniquinho, faz toquinho, bonitinho. Mas é você trabalhar essa relação, porque tem gente que até hoje acredita que só vai ter o respeito do filho se manter aquela postura rígida. Aquela postura, você pode ser carinhoso. E é um toma lá da cá, né? Não, você nunca sabe como é que vai ser, mas tem aquele momento, carinho, não sei o quê, mas na hora que precisar... Sim. Chibata? Não, brincadeira. Não, mas é saber dividir, né? E mostrar... Equilíbrio de exatamente, novo. Sim, exatamente. sim. E mostrar pra criança que vai ter momentos de diversão e momentos de tiro, porrada e bomba, velho. Então, não vá me odiar por conta disso, né? É a questão da hierarquia, né? Você falou. Exatamente. E aí, quando tem isso, do homem voltar mais pra dentro de casa e a mulher ir mais pra fora, a mulher aprende os valores que antes ela não tinha, porque ela só ficava na questão do lar. E há uma troca, quando eu falo essa transição, é uma troca. E o homem começa a explorar mais essa questão de afeto, carinho do lar. De saber o que é ter um amor ali pelo seio da família, aquela E coisa o filho toda. também acaba... Isso! Dois, né? Sim. Pegando- Exatamente. Hoje você já vê, o cara cozinha e não faz isso como ajuda. Isso é tarefa. E Não no é uma caso ajuda, daquele divisão. loiro lá que faz tudo, como é que faz? Que louco. Aquele Não, ator lá- Rodrigo Hilbert. Rodrigo Não, o o Rodrigo Hilbert, ele ferra com a nossa vida. Rodrigo bicho. Hilbert, isso é Ô, tudo. o cara faz uma capela, mano. E pede a mulher em casamento. Pô, eu pedi minha esposa em casamento no Habib's, mano. Entendeu? É. Ó, o cara me arregaça, velho. Aquele ali, o Rodrigo Hilbert não dá pra Não comparar, dá, não, ele velho. tem- Ele é fora da é. curva, velho. Ô, gente, ó, é aí que eu falo que inconscientemente as mulheres nunca perdeu essa questão do ai, entende? Aham. E aí, às vezes você tá conversando com uma feminista, até ela solta uma dessa. Porque isso é inconsciente, isso tá muito enraizado daquela história do príncipe. E o homem também, tá? Sim. Da Real, princesa e... Mas, assim, é engraçado você falar dessa questão da transição, porque a transição é o momento mais... Tá acabando? Ah, a bateria Quer tá se acabando. despedir do pessoal Aí, do ó. Instagram? Então, tchau, gente, porque... Gente, daqui a pouco se sumir trouxe seu é carregador porque... Não trouxe. Ih, Pô, tem também não, não Fabião, trouxe aí? carregador, né? Pois Não, é, mas é eu ainda isso aí. falei assim, iPhone, todo mundo tem iPhone hoje, né? Não vou levar, Não, vou o levar meu só o tem Samsung. também. O meu tá com a bateria boa ainda, então não tá acabando não. Porque o meu anterior tava com a bateria viciada já. Esse ainda tá com a bateria... Não, então depois Legal. eu coloco lá no canal a íntegra, tudo na íntegra. Precisa mais de íntegra, Mas é não, bom, né? que mas já é tá bom, tudo- é bom você encerrar se quiser salvar É, que você alguma já coisa. encerrou. Já. verdade. Mas manda um Pode tchau aí, encerrar. é. Então, tchau, gente. Obrigada. Falou, Obrigada gente. a todo mundo que esteve aqui até Continua agora. no YouTube, hein? É. É isso aí, ó. É dia Não 25, percam. né? Do Dia 6? 25 do 6. 25 do 6. Sai o restante no YouTube. Ó, segredo, hein? Se inscreve lá, hein, Se no inscreve canal. lá. Curte aí. Fiado uma égua. Ô, louco, bicho. E você que tá aqui no YouTube com a gente, agora dia 26 do 5. O dia 25 do 6, aliás. 25 do 6. Vamos continuar aqui. Minha pergunta no seguinte: a transição sempre é um momento mais delicado. Sim. Toda transição é muito delicada e ela tem que ser feita de forma estratégica. Uhum. Quando se fala de população, não tem como você fazer uma transição estratégica, porque cada indivíduo é um indivíduo, Sim, de cada forma um tem orgânica e vai. exatamente. Então existe a possibilidade de ter um desequilíbrio oposto. Não tô falando daqui 10 anos, 20 anos, tô falando de 100 anos, né? Mas existe a possibilidade da inversão de papéis e tipo o homem se tornar a parte vulnerável e sofrer um feminismo ali de alguma forma? Existe essa possibilidade? Ah, sim, existe. Se a gente caminhar intensificando essa questão do feminismo, que não acontece de uma forma equilibrada, sim. Mas as feministas ainda são minoria, certo? Ou não? Tô sim, fazendo uma... só que Eu assim, observador, não só tô que com número, não tô em com nada. paralelo ao feminismo, tem essa questão de querer do homem tá vindo, né? Tá lá na fase de transição, tá vindo e agora fazendo as coisas de casa, a mulher indo pra fora. Hoje, gente, já tem gente demais, já tem cara demais que trabalha de casa e a mulher trabalha fora. E o cara faz tudo, leva o menino pra escola, faz comida. Sim, Entende? demais. Eu não vejo problema se tiver o equilíbrio, entende? Porque senão daqui a pouco vai ficar aquela questão da mulher exigir, falar assim, eu tô com uma mulher. Sim. Por isso que tem que atentar mesmo, é o equilíbrio mesmo. Mais uma vez, não tem jeito. Se a gente fugir para isso, a gente vai sofrer algo
uma transição invertida. Exatamente. Que aí você vai pro lado oposto, né? E é ruim. Acho que o que a gente vive é o ideal? Não, não é. Tem que ter uma igualdade. Realmente, as mulheres sofrem realmente e tal. O ideal é uma igualdade ali, onde a mulher, nem o homem é invulnerável. Mas se a transição não for feita de forma ordenada, correta, vai ter o desequilíbrio e, enfim, aí a vítima vai se tornar os homens, né? Sim. Aí a feminista fala assim, reparação histórica, reparação histórica. Né? Agora vocês vão penar um pouquinho e aí depois a gente acerta as contas. Hoje o direito já te dá o amparo da licença paternidade. Nem todas as empresas cumprem. Mas tem a mesmo? licença Quanto tempo paternidade. que é? Então, já tem projeto de lei para 6 meses. Igual Mas da eu acho mulher. Eu acho que... Hoje ainda... Não, mas isso não é o que aplica, tá? Mas Sim. já tem projeto para isso. Hoje é o quê? 5 dias? Quanto que é? Hoje são 20 dias, eu acho. pouco. Eu nem sei quantos dias ao certo Mas são. essa questão da licença maternidade, eu acho que, pensando no ponto de vista... Aí pensando na cabeça do empresário. Porque o empresário, infelizmente... Ele é uma cabeça financeira. Sim. Infelizmente, né? Existem muitas empresas humanizadas 5 e tudo dias. mais, tal. 5 dias, 5 né? dias, né? 5 São dias. poucos dias. E da mulher depende, né? Porque se for servidor, são seis, mas se for CLT, são 4, 5. Deixa eu ver aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a cabeça do empresário ela é uma cabeça financeira. E muitas das vezes ele tem que ser, porque senão é prezando a saúde da empresa, realmente, né? Mas, claro, existem muitas empresas humanizadas e tudo mais. Aí eu acho que a questão da licença maternidade, às vezes, joga mais contra do que a favor. Aí pensando numa operação enxuta, uma operação onde o cara não tem... Sei lá, vamos dar um exemplo de uma empresa que o cara distribui bala. Vamos pôr ali. E aí ele precisa de uma pessoa para empacotar bala. Para dar para os distribuidores vão vender ali no farol. Vamos pensar assim. Na hora que ele fala assim, eu vou contratar um homem ou uma mulher, o que ele vai fazer? Ele fala assim, cara, se eu contratar uma jovem que não é casada ainda, ou que acabou de casar e tá pensando em ter filho, eu sei que em algum momento ela vai ter filho. E aí já vai ter que ter, E aí, ter que ter substituição. Eu vou ter que substituição. Então eu vou precisar de 2 pessoas. Então, assim, é certo isso? Não. Qual que é o ideal? Então, ter uma licença paternidade e falar assim, meu amigo, é o seguinte, independente da pessoa que estiver lá, Você tem que fazer você vai ter que ter substituição. Então, esquece. Então, eu acho que talvez para igualar essa Tá questão vendo como é que já diminuiu o quebra o critério? paradigma. O critério. Exatamente. Então, assim, o cara vai pegar e falar, não vou contratar a mulher não, porque a mulher vai ter problema, aí vai ter que sair para cuidar do filho e tal. Não. Ó, o homem também tem essas obrigações. Então, na hora que ele se depara com isso, aí ele vai para a pessoa que é mais eficiente. Exatamente. Já vi uma teoria que fala que até lá atrás... Bom, não sei se isso é real, tô falando só que eu já ouvi uma teoria. Que os homens ganhavam mais exatamente também por causa desses 6 meses, que aí ele vai trabalhar mais, aí vai trazer mais resultado nesse período que talvez a mulher está descansando. Assim, baboseira, eu achei. Mas eu só tô compartilhando. E aí seria o motivo. Mas eu não concordo, porque isso tem nada a ver. Mas é causa. É algo que eu já ouvi. Não é o ideal, mas é fato. Né? Pode ser uma das causas, né? Sim, claro. E assim, o que eu acho muito interessante também, aí os convívios que eu tenho com as mulheres. Porque eu sou da engenharia, então a mulher na engenharia, ela já é casca grossa. Né? Ela já vem com... É fera já. Não, ela já... a mulher, ela sai do curso de engenharia. Porque imagina o seguinte, uma sala mais ou menos de engenharia tem 70 pessoas, 50 pessoas aí no mínimo. Cara, dessas 50, 5 é mulher. O resto é tudo homem. E a pegada é o seguinte, já desde a faculdade, o cara é peão de obra. Entendeu? É o cara loucão ali, entendeu? Aquele cara mais relaxadão. Então a mulher, ela já vai nessa pegada. Então quando ela entra na obra, no escritório, ela já vem com essa pegada mais firme, entendeu? Então, eu vejo, isso falando da engenharia, eu vejo um potencial nas mulheres da engenharia tremendo. E na hora que a mulher começa a ganhar mais espaço, porque ela vai ter um homem na casa que vai cuidar do filho e ela vai poder ficar até, sei lá, 8 horas da noite no trabalho, desempenhando ali o trabalho e criando carreira. Cara, a mulherada na engenharia vai dominar. Isso é fato. Fato, assim, tipo, se for nessa linha que a gente tá falando da transição... Por ser uma área mais masculina e assim, entre aspas, né? E elas têm mais convívio com homens. Não, eu entendo que a mulher, ela acaba criando uma resistência. Por causa do convívio Por causa do convívio com o homem. Então, assim, uma coisa é, eu e o Heitor aqui, a gente tá disputando uma vaga, né? Eu vou com a guarda baixa ali, pô, um cara ali de igual para igual comigo, vamos trabalhar aqui, vamos disputar a vaga. Se é uma mulher...
que é meu par, ela vai vir com muito mais garra. Porque ela fala assim, eu vou provar um monte de valores aqui. E ela tem que se provar, né? Por conta dessa questão do machismo. Exatamente. Então a chance dela se tornar uma profissional muito melhor que quem tá disputando a vaga com ela é muito maior. Porque ela vai estar com sangue no olho. Só que para isso ela precisa ter um suporte em casa. Exatamente. E é o que a gente tá falando aqui agora, que tá que é acontecendo. esse momento de transição. Entendeu? Então ela com esse suporte em casa, ela vai conseguir desempenhar um trabalho muito melhor. Entendeu? Mas eu acho que também tem muito a ver com quem tá entrevistando, né? Com certeza. Não, verdade, pô. Convidar o quê? Senão pode fazer tudo isso, mas se o cara tiver uma cabeça que... Não, sim. Né? Aí vai ter Não, mas- por água abaixo. Mas é um pouco da questão das empresas humanizadas, né? Tipo, Sim. o cara olha e fala assim, independente se ela é mulher ou não, Sim. isso eu tiro muito, de verdade, eu tiro muito na minha área. Cara, eu vejo as meninas na obra, é que hoje eu tô no escritório, né? Mas quando eu trabalhava em obra, eu via as meninas na obra, cara, as meninas conseguiam um respeito com uma liderança com o pessoal que eu não conseguia, entendeu? E aí, assim, eu não sei, os caras respeitavam mais as meninas do que eu, então Mas eu a tinha mulher que... tem um manejo diferente, né? Tem essa também. Pega Essa aqueles também. tiozão de 50 anos encarregado lá, chega a menininha, pá, o cara já... Olha lá, o machismo aí. Mas é. aí esse manejo já é... Mas é o cara, não, mas é o cara, mas os caras faziam isso mesmo, mas os caras faziam, assim, Não, eu tô- sei, não é sei. achismo, entendeu? Eu via isso. Mas também Sabe? a mulher não pode ficar se questionando muito por isso, não. Tá sendo benéfico e aí o cara tá cumprindo o que ela quer? Beleza. Foda-se. Foda-se, É isso. Se fosse comigo, o cara, tipo, eu gosto de você pra caralho, você é um cara gente É a boa, arma que você é um você tem, cara... né? É a arma que Exatamente, entendeu? O cara tá fazendo porque eu pedi, porque ele acha que é obrigação, ou porque ele gosta de mim, porque eu sou um cara gente boa. Se eu sou um cara gente boa, o cara gosta de mim, tá fazendo, ótimo. Missão É cumprida. igual os questionamentos aí. Eu não sei se vocês viram um questionamento aí do Latino, que fez uns comentários da não vi, Anitta. Nossa. Ah, não, foi o Fiquei Latino ou sabendo foi o de Zé alguma coisa Neto? por Que cima. na época dele, ele ganhava dinheiro com música, mas agora os artistas ganham dinheiro com a raba, com a bunda, uns trens assim. Ele falou isso comentou. aí. Que Gente, loucura. mas ela não tá não sei quantas vezes mais rica que ele. E aí? Mas, Isso é recalque? Eu vou falar uma merda aqui, Que mas isso? comemos. Isso é recalque? É Eu não ridículo o entendi. Latino ter ganhado dinheiro com música, né, velho? Já começa por aí. Puta que pariu, né, mano? Mais uma coisa também, que você falou do dinheiro. Eu acho que foi um negócio de uma festa que aconteceu lá que ele ficou meio doído, né? Foi. Mas eu acho que ele também quis dar uma levantada aí, né? É lógico. Lógico, não criar um ibopezinho. Uma levantadinha de lives. Meu Não amigo. tem quem assiste, gente. Não É tem quem lógico. dá esse ibope. Olha, não, se tá nessa proporção, é porque a proporção que sustenta a fama dela é grande. Então é porque tem muita gente que gosta. E aí? Não, e a pegada é essa, tipo assim, o Latino lá, ele vai lá, vai fazer música tal, que não sei o que, vai fazer um monte de coisa, ninguém tá dando muita trela. Ele fala assim, eu vou falar mal da Anitta. Porque eu sei que vai ter um monte de seguidor da Anitta Que vai vir comentar. atrás de mim e me encher o saco. Isso vai dar engajamento. Vai dar engajamento Porque pra o ele. algoritmo, ele tá cagando se a pessoa é fala bom ou é assim, ruim, né? você é um bosta ou você é demais. O algoritmo fala assim, ó, esse aqui tá tendo bastante comentário. Se tiver 100 comentários lá, você é um bosta, e uma outra publicação tiver 50, você é demais, o algoritmo vai distribuir os 100 que tá... Qual comentário você Não, faria? Só pra... Do Latino? Não, tô brincando. Não, eu nem sigo o Latino, velho. Puta merda. Tô Eu brincando, falo pra botando você. você na fogueira. O Latino ia se lascar, né? Porque eu não. Eu sou desse. Quando eu vejo uma coisa que não me agrada, eu só passo. Eu também não comento, não. Nas redes sociais eu não... Não, e se a gente voltar a esse negócio da questão da exposição do corpo, né? Uhum. O corpo é um atributo muito importante na sociedade em si, tanto pra mulher quanto pro homem. Eu falo pro Heitor fazer dancinha sem camisa, ele não me escuta, velho. E aí... Olha, porque... E ajudar o Ferascast, velho. Ô, Você que malha, tanto não. sei. mas você seguidoras, também não vai pra mulheres que academia? vocês vão Ô, conquistar. Um monte. Só suas esposas que não vão gostar. Mas aí a gente volta nessa questão do porquê que o homem tem uma liberdade maior pra se expor e ganhar dinheiro com seu corpo do que a mulher. Porque se a mulher expor e ganhar dinheiro, ela é puta. O homem, se ele expor e ganhar dinheiro, é trabalho. Mas a mulher ganha mais dinheiro com isso, né? Com certeza, mas por quê? Ganha muito mais. Porque o homem consome muito mais isso. Mulher não. Ah, não. Consome? Não, se eu consumo? É. Não, aí você tá me botando na fogueira, né? Mozão, não consumo esse tipo de coisa, Tô tá? brincando. Voltei na fogueira pela segunda vez. Aí. Brincadeira. Brincadeirinha. Agora, mudando de assunto, assim, da água pro vinho. O sonho. Quando eu tenho um sonho, você, por exemplo, quando você vai... não sei se é diagnosticar, como é que fala, né? Quando você tem lá uma sessão e o cara fala algum sonho, alguma coisa, você leva isso em consideração ou não? A psicanálise leva isso em consideração? Eu sei que também Leva. o Freud teve Ele uma... faz todo o estudo do sonho, né? Sim. E o sonho vem totalmente lá do seu inconsciente, da construção do seu inconsciente. E pode ter de tudo, porque o sonho é muito louco quando a gente Não. sonha. Sim.
Né? E quando a gente fala assim, nossa, foi tão real, que, né? Pra você ver o poder do nosso inconsciente. Olha a construção. Parece aquelas máquinas 3D, que te faz realmente Sim, você sentir, sente. porque você você tem sente tudo. espasmo muscular, você tem toda uma... Tá correspondendo ali seu sistema nervoso dentro do sonho. Você tá totalmente ativo quando tem esse tipo de, né? De você poder suar, chorar, muitas vezes. Até, Então, às vezes, acordar... Né? é uma polução noturna que chama. Nossa, é loucura, mano. É É loucura. loucura, é um negócio muito louco, isso aí. É. E como é que você explica pra mulher isso, né? Isso que é mais Inclusive, difícil. se você tiver um filho, homem, você tem que explicar isso pra ele também. Tem que explicar que vai ter dia que ele Você vai tem que acordar explicar que animado. isso vai acontecer. Isso é... Não, E- é animado, né, jovem? Molhar. Não, sim, também. É isso aí, porque é uma loucura. Eu falo, caramba, mano, como a mente é louca, né? Uma loucura. E é exatamente isso. Aí ele vem explicar. A gente leva isso em consideração? Muito, claro. Você pode fazer um estudo dos sonhos? Pode. Mas não uma coisa, hoje eu sonhei com isso. O que isso quer dizer? Não, tem que fazer todo um... Se for um paciente, você vai analisar todo o histórico, né, de vida, o que ele está tratando, o que ele vem, qual que é o diagnóstico, se já existe um diagnóstico, e de acordo com os sonhos. Mas, no geral, assim, durante o sono, a gente faz uma revisão. O inconsciente faz uma revisão de tudo que ele vivenciou. Mas eu sonhei com um povo que nem nunca vi na minha vida. Porque você pode estar não pensando que você está registrando o rosto de alguém conhecido, mas seu inconsciente está. Caraca. Você já teve aquela sensação de prova? Você não sabe a questão. Só que você fica assim, te dá um negócio que você tem que marcar aquela. Tem que ser. O seu inconsciente já registrou. Se você marcar mais rápido do que se você pensar, a chance de você acertar é maior. Você tá zoando. Nessas de Nossa. que você tem dúvida... Na próxima eu vou fazer sempre isso. assim, Eu vou olhar só, fala. depois eu venho raciocinando. Eu vou falar, porque Vou na arregaçar, minha época velho. de concurseiro eu já fiz isso. Depois não. que eu fui desistindo de estudar. Mas eu já pratiquei. E realmente eu ficava assim, na próxima que eu tiver dúvida. Porque eu sou aquela pessoa muito assim, pode ser a questão mais fácil, tá na sua cara, que eu tenho a capacidade de começar falar. Eu começo a ver teoria. E as difíceis eu acerto todas. As fáceis eu erro todas. Puta merda. De tanto ficar questionando. Não, e eu erro as difíceis e as fáceis eu erro também. Boa. Eu erro tudo, cara. Eu sou uma bosta, né, bro? E aí, eu testei. Eu falei, vamos ver se esse trem é verdade. Aí eu parei de ficar questionando e só ia na que eu identificasse, assim. É porque o seu inconsciente registra e ele te dá onde que você já viu. Então, por exemplo, aqueles sonhos que você vê... E quando você sonha com uma pessoa que era pessoa, mas que você não... Sonhei com fulano de tal. Você conhece fulano de tal? Não. Você viu o rosto? Não. Mas você sabe que você sentia que era ela, né? O rosto era outra pessoa, mas você sentia que era aquela pessoa. Exatamente. Então, o seu inconsciente tem toda essa dinâmica e essa construção. Então, durante o sono, a gente tem as fases do sono, né? Que você entra lá na fase REM, no sono profundo. E você tem que ir atingindo as fases do sono. Geralmente, o sonho acontece na segunda fase ali. Primeiro o relaxamento, depois você começa a ficar mais sonolento, que tem uns nomes da fase, mas eu esqueci. E não é na fase profunda. Você está ali no intermediário para ele te responder a todas essas dinâmicas, né? Você não está no profundo. Porque se está no profundo, você pode sonhar, só que você não vai lembrar. É isso que eu ia perguntar. Por que Você que eu vai não lembro, esquecer, porque aí você já atingiu a outra fase lá do sono. Do sono. Tá? Do sono. Você já teve sonho que você lembrou que você estava dormindo? No meio do sonho, assim? Você falou, mano, tô sonhando. E você começa um embate. Eu já tive isso, velho. Te juro, eu já tive isso e várias vezes, mano. Eu Várias também. vezes. Eu tô dormindo, eu percebo que eu tô dormindo, eu tô sonhando. Eu já percebi que eu tô no sonho. Aí eu falei assim, vou começar a voar, Você mano. sonhou que tava dormindo sonhando? Não. Tipo Eu isso? tô no sonho, aí eu tô num diálogo aqui e eu percebo que eu tô sonhando. Oxê. Eu falo assim, eu tô dormindo, eu tô num sonho. Você fica assim, fica tranquilo, você tá Você sonhando. tá sonhando. Já fiz, então já Você aconteceu nunca comigo. teve essa sensação. E aí eu falei assim, agora eu vou Sei começar lá. a voar. Porque toda vez que eu percebo, eu falo assim, eu vou começar a voar. E aí eu te juro, eu começo a voar e pai, da hora, velho. Talvez É sim, sério, talvez velho. sim, Direto talvez. acontece isso comigo. Direto. De eu Não perceber só que tá eu tô muito claro aqui, sonhando porque eu e não sou faço muito de coisas. lembrar. E faço coisas que eu quero fazer, tá ligado? Ó, Não me lembro uma muito. coisa que acontece bastante, e eu já passei por isso, que é relacionamento abusivo.
Você sonha que você tá terminando com a pessoa. Olha isso. Porque o relacionamento não tá bom, né? Então você começa a sonhar. Ou então você sonha que a pessoa tá te traindo, gente. Isso é terrível. Nossa, não, acordar com E isso... aí? Ô, dá vontade de acordar já... E aí? Qual que é, mano? Fala a real pra mim. Não, a minha esposa acorda assim, direto. Me acorda assim. Te juro, ela me acorda... Ô, tem nada pra me falar, não? Boa noite, só isso, né? Velho? Volta a dormir, é isso que eu tenho pra falar. E aí, olha pra você ver, aí você começa a estudar, né? Porque como eu já... Na sessão de análise, chega lá, né, a pessoa que tá vivendo um relacionamento abusivo e a pessoa te conta os sonhos. E você fala, nossa, puta que pariu, né? Já também acontece, porque a gente nossa mente é aquilo mesmo. Então você vê no outro e fala, nossa, eu também já sonhei isso. Então, assim, você tá brigando com a pessoa, você tá querendo terminar, aí você chora. Não. E ao mesmo tempo, você fica assim, calma. É um sonho. E te dá aquele desespero do seu coração até bater forte, essas coisas assim. E o pesadelo vem de onde? Do mesmo lugar. Ó, o sonho pode ser a revisão do dia e também a dinâmica do que você está vivenciando. Por exemplo, você tem medo. Medo é uma coisa que te consome muito. E ele tá ali no seu inconsciente. Então, direto, você vai ter o sonho com aquilo. O sonho com aquilo. O sonho com aquilo. Se você tá vivendo um relacionamento abusivo, é a chance de você sonhar com isso. Com traição, com o término, né? Porque você tem vontade de solucionar e você não consegue. Então, você sonha. E quando você sonha que você tá cavalgando numa girafa, chega na Mas o sonho praia... não tem realmente, tipo, um significado. Não é porque você está vivenciando um relacionamento abusivo que você vai sonhar que você tá terminando exatamente, não. Mas você pode sonhar com finalizações. Entende? Entendi. Eu só queria pegar um ganchinho disso que você falou, mas eu não queria entrar no assunto, mas só queria pegar esse Não, gancho. mas peraí, antes, deixa eu só... Quando você tá sonhando que você tá cavalgando numa girafa indo pra praia, e aí ela cria asa e sai voando, o que significa? Bom, bela velho? colocação. O que significa? Aqueles sonhos mó nada a ver. Aí Não, tem que fazer uma total, análise. velho. Mano, Aí tem É que que você fazer tem uma que participar análise. de Legados Pelados, cara. Nada a ver, meti outra nada a ver. E tem que levar um sorvete como ferramenta, né? É isso aí, tá certo. Aí tem que fazer uma análise mesmo, dentro do que o paciente te trouxer. Porque tem um significado para cada coisa. E aí você tenta fazer essa análise dentro do que ele está vivenciando. Não, mas é muito doido. O cara chegar com um sonho desse e falar assim, meu amigo, Aqui, mas acontece. vai catar coquinho, não tem esse significado, não. Mas fala aí que você O ganchinho, fala. doutor, que eu ia falar, porque você falou do relacionamento abusivo. Aí eu só queria fazer uma perguntinha. Como sair disso, né? Porque a pessoa deve ter medo, né? Como que ela desprende disso? Do relacionamento abusivo? É. Você tava no banheiro. Ah, então desculpa, pessoal. Desculpa, tava no banheiro. Não, mas- Então. Não, claro, Vale. claro. A conscientização, que eu falei com ele, que a gente repete. Não, eu Nós digo um somos- momento de pegar e sair mesmo de casa, assim. Isso que eu quero dizer. Tipo... Não sai. Como não? Porque aquilo vai te encrostando tanto e o medo de romper é tão grande que você começa a alimentar. E como que você alimenta? Às vezes você até romantiza. Ah, não. É aquilo que você falou, mas eu tô querendo dizer assim... Se não Isso é tem o jeito, motivo de viver nele, mas assim, no É, momento que você não tem percebe, jeito. fala assim, eu tô num relacionamento abusivo, primeiro, eu não tem preciso jeito, sair. eu apanho todo Como dia. sair? Ó, Eu me lasco Primeiro, você tem... Pra essa pessoa romper, ela tem que ter ajuda. Sozinho, Não consegue. dependendo do nível, você não consegue. Aí você vai viver naquilo ali. Eu quero dizer porque tem dois níveis. Tem um nível que dá pra, acho que... Que sozinho ajustar, dá pra você ajustar. consegue. É isso. Sozinho, você às vezes tá com o seu amor próprio em dia, seu autoconhecimento. Você fala, cara, isso não tá dentro do que eu quero. Não tá dentro do relacionamento que eu busco. Tá me prejudicando. Você sabe que não é aquilo que você quer. E você tem a condição de chegar ali e falar pra pessoa, olha, chega. Então, você segue sua vida e eu sigo a minha. Aham. Só que tem Mas pessoas tem casos que que não... dá medo, né? Que vai Ó, bater, vai primeiro, não sei o quê. tem casos que a pessoa não tem um amor próprio, aquilo ali, e a pessoa já nem se reconhece como pessoa. Caramba. E aí já tem níveis de depressão, que a depressão ela te impede de você dar qualquer passo. Até mesmo tem gente que fica na cama ela fica ali o dia inteiro. Tem gente que não faz higiene quando é já num nível mais assim, Mais avançado. mais avançado. Então, imagina para falar com o outro que vai romper. Se aquilo começa a tornar na cabeça dela assim, é o que eu tenho.
É uma prisão Por mais psicológica, que né? é ruim, Não consigo mais nada, sei lá. algo é o assim. que eu tenho. Exatamente. É porque eu vejo pessoas que às vezes não denunciam, não faz nada, porque tem aquele medo de, não, mas eu não posso, porque senão eu vou apanhar, ou senão, né? Hoje tem as delegacias especializadas. Mas muitas não. Mas vão. mesmo assim, as mulheres não vão. É. Por esse medo. É porque é uma prisão psicológica. Mas, por exemplo, hoje já tem a denúncia. Que você tá vendo que sua amiga tá vivendo um relacionamento abusivo. De ter ali agressão física, ameaça de morte. E sua amiga não consegue sair. Você pode ir denunciar. Com essa denúncia, medidas que não vão ser diretamente da vítima têm que ser tomadas. Porque você recebeu a denúncia. Aí você entrou num ponto legal. Como que eu, uma pessoa fora do relacionamento, consigo observar que existe uma vítima de abuso dentro do relacionamento? Porque o cara que abusa a mulher, ele não abusa em público. Sim. Ele não vai chegar no meio da festa de família, aqui ó, pá! Ele vai chegar em off. Mas lá e vai existem fazer. os dois níveis. Existe esse, o escroto, né? O ignorantão, ou a ignorantona, né? Sim. Que tem esse tipo de relacionamento assim. Por exemplo, te dar patada na frente do seu grupo de amigos, de te tratar com ignorância. E tem toda uma manobra, às vezes o cara ou a mulher já faz isso inconsciente, e aí as pessoas que estão ao redor já conseguem identificar. Fala, nossa, mas olha pra você ver, diminui a pessoa. Num comentário fala, você não sabe de nada não, só fica Sim, calada. sim. Aquelas coisas assim. Porque o relacionamento abusivo não é só agressão. É toda essa dinâmica do processo psicológico, de diminuir a pessoa, de diminuir a autoestima, deixar a mulher mais se sentir inútil, mais vulnerável, ou o homem, tá? Porque às vezes é uma mulher independente, aquelas mulheres que se acham e arrumam um cara assim e começa a já no psicológico do cara. E vai, entendeu? Diminuindo, e vai até tirando aquela capacidade do cara mesmo ali na condição do seu parceiro, entende? E acontece muito de ferir, e aí de já falar, você não é homem, essas coisas assim. Sim. Então, de ir afetando o psicológico mesmo da pessoa e vai acabando com a autoestima. Então, o relacionamento abusivo é isso. É do mais melindroso até o que escracha na frente de todo mundo. Aí, por exemplo, tem o príncipe, né? O que é príncipe pro grupo de amigos, mas é o que acaba com a mulher entre duas paredes. Mas eu falo em acaba, às vezes nem é na questão de violência, mas é também na questão do psicológico. De falar, você não sabe de nada, você não pode agir assim. E tem o que fala assim, com um tom de imposição, e tem o que faz isso como um príncipe mesmo. Caraca. Esse aí acho que é o mais Esse punk de diagnosticar, o né? pior. Porque ele tá eliminando a pessoa, ele tá diminuindo a pessoa, mas... Não, mozinho, eu te amo, só que você é incapaz de fazer isso. Eu tenho que fazer Deixa por que eu você. faço por Deixa que eu você. faço. Isso, Esse entende? é o mais... Acho que esse é o pior. Ele de é o todos, né? príncipe. Quando vê, a mulher já não tá fazendo mais nada, ela já faz tudo que o cara faz e tá cega. E quem que vai conseguir ver isso? Uma amiga próxima. Só Muito que tem próxima, né? cara que mina até os amigos. E aí só vai restar o quê? A família. Isso já entra num grau de psicopatia? Ah, sim. Já, o cara já começa a ser um psicopata. Não, que ele... um psicopata, não, porque aí ele vai ter que ter feito mais algumas coisas. Tá. Mas isso pode ser um sinal também. Mas pode ser um transtorno, claro. Caraca, que doido. Agora, se for psicopata, como você identifica um? Olha, ele é bem sociável. Tem alguns pontos assim que você fala, se tiver isso, pode ser um psicopata. Geralmente, Desculpa, né? cortei o assunto todo aí. Não, mas era isso aí. Nem tá é no geralmente, né? Nem é geralmente. Mas assim, o nível de persuasão é muito grande. E é sempre falando que é melhor. Aí é porque eu fugiu da minha cabeça o nome que eu quero usar. Mas assim, a pessoa vai minar sempre assim, os outros. Persuadir? Nunca vai minar ela própria. Entende? Ela tem o conhecimento. Você começa a identificar quando você percebe que ela tem um caminho, uma saída para tudo. Não no sentido de solucionar problemas. Não são caminhos Tá? válidos. Mas você vê que a pessoa, às vezes, ela vai querer mostrar que ela nem nunca tem problema. Entende? Que ela consegue ali ter um domínio porque ela tem uma saída de tudo, assim.
para todos. E aí é só numa conversa, geralmente. Você pode usar um método aí de livre associação. Livre associação é ótimo. O que seria? Que é um método que a pessoa... Esse é um dos que eu mais gosto, assim. Você chega, a pessoa vai falar sem pensar. Porque nesse falar sem pensar, o psicopata, ele sempre vai pensar. Pra falar. Ele vai se vigiar, entendeu? Porque se ele der uma mancada, ele pode falar alguma coisa que ele vai se comprometer. E aí, o analista ou psicólogo já pode... Boa. Então, Heitor, vamos lá. Dani, vamos lá. Livre associação agora. Agora, livre associação. Topa mesmo? Toma? Aí, ó, seria legal, hein? E assim, ó, gente, é muito legal. Olha eu botando ele na fogueira. Por isso que, assim, tem psicanalista que não faz questão do divã. O divã não é obrigatório para existir na sessão de análise. Só que como a pessoa está numa posição confortável, a chance dela pensar para falar é menor. Mas isso é tipo aquela coisa que você vai jogando palavras ao vento, ele vai falando, aí depois você fala o que você quer saber, ele porque o cérebro... Ou não tem nada a ver, não é isso? Você Porque a vai... mulher faz isso direto. Não, porque- A Cleo faz isso direto comigo. Ela fica, tal coisa, ela faz, amor. Ela fala, mãe, ela, pá, porrada. Não, que eu já É vi, assim, acho que velho. no canal daquele cara lá, que o Felipe falou, de mentira lá, que ele analisa. Não é o metaforando. Não, é o outro. Esqueci o nome. Aí ele fala que... Bom pra caramba também, que o ele cara. vai lá, começa a falar, sei lá, maçã, vermelho, não sei o quê, não sei o quê. Então, Ah, todas não. as verdades, né? Meio que verdades. E aí ele joga uma coisa no meio, que aí o consciente já vai estar na verdade, aí ele, pá, fala... E solta. meio que- Isso seria uma dinâmica. Ah. Mas a livre associação em si, por exemplo, numa sessão de análise, é a pessoa deitar lá no divã e começar. Começar por onde ela quiser. Seja pela infância, ou por um fato, por qualquer coisa. E ir falando tudo que vem na cabeça dela. Nossa, que doido. Entendeu? Interessante. É bem interessante. Inclusive, já tem estudos que falam que isso é possível de ser feito não só no divã. Porque tem gente que tem bloqueio. Que é? O divã é Divã? aquele sofazinho. Tá. E tem gente que tem bloqueio do divã. E por se sentir nessa posição de ser analisado, ela não vai abrir. Ela chega com escudo já. Exatamente. Mas aí já tem psicanalista que atende de bar. Em bar? Você pode sentar lá no bar, que pode ser um que lugar que a legal. pessoa vai se abrir, porque ali é o ambiente dela, ela vai se sentir no habitat Não, natural. meu amigo. Desce duas original, velho. Ih, esquece. E você vai... Ô, gente, por isso que tem fundamento, a gente não pode só criticar, mas, por exemplo, tem fundamento esses... Santo Daime, essas coisas que eles utilizam. É por isso, porque você não vai ter... Você não tem rédea mais. Entende? Então, para chegar na sua ferida, para chegar no seu trauma, é muito maior. Por que bêbado só fala as verdades? Entendeu? O filtro Tá se dele sentindo não à vontade. existe. Não existe um filtro. Sim. E diferente, o psicopata, ele tem todo um filtro. Aí, Real, assim, real. existe... Aí, pensando... Aí eu tentando ver o copo meio cheio, né? Existe vantagem em... Claro que, desde que você não faça mal a ninguém, e se é que existe essa possibilidade. Mas existe uma vantagem em ser um psicopata? Por exemplo, existem psicopatas que são bem-sucedidos e não cometem crimes e que enfim, não prejudicam ninguém? Olha, ele usa pro sempre... bem, ele né? tem- Exatamente. Olha, eu nunca vi. Não. Ser Não, psicopata porque- é algo ruim, ponto. Eu não... Não, talvez nesse a palavra ponto, só muda quando é psicopata do lado bom, é empresário, sei lá, um nome assim, entendeu? Não, exatamente. Não, eu entendi. Tô Tipo assim, só- o cara, tô falando que é o empresário, cara não é? usa a característica psicopática... Psicopática? Sim. A característica psicopática dele, mas ele usa em bens próprios, mas sem prejudicar Não, mas ninguém. sempre vai ser em bens próprios, porque a satisfação do desejo dele ali tá em primeiro lugar. Não, que quando a gente fala em psicopata, a primeira coisa que vem é um cara com uma faca matando gente, né? Primeira coisa que vem, isso falando da sociedade ali, Sim, né? Primeira coisa sim. que vem. Aí quando você começa a estudar, você vê que tem psicopatas que são abusadores psicológicos, Sim, que fazem sim. mal de uma Mas uma você forma percebe menos que é grande. algo que vai satisfazer algo que tá bem pulsante dentro dele. Concordo. E é uma forma de disfarce, tanto ele quanto o sociopata. É uma forma de disfarce. E qual que é a diferença pro sociopata? A forma de disfarce. E a diferença de satisfação desse desejo. Então cada um vai Porque se satisfazer de um jeito diferente. o sociopata vai viver mais em sociedade ali, com todo mundo. E um assim, serial killer é um tipo de psicopata? transitando. Um serial killer?
Ai, gente, eu respondi essa pergunta esses dias. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque Então o pode ser um Dexter, serial killer que não seja um psicopata. tem o Dexter. O Dexter só sente prazer em matar, não é que ele sente prazer. Tipo, ele não gosta de ficar com uma mulher, mas ele gosta de fazer É isso. porque pode ser que esse prazer, por não ser repulsado pela sociedade, que é uma forma de esconder, entendeu? Para ele poder manter aquilo. Para ele conseguir fazer aquilo porque na cabeça dele, ele sabe que aquilo não é aceito pela limitação legal. Já assistiu? Já viu o Dexter? Já. Entendeu? Eu acho que às vezes foi 1 ou 2 episódios. Mas só que a pessoa pode estar no nível de não ter essa estrutura de proteção. E só fazer. Sim. É. Bizarro, né? Loucura, né? E assim, aí você falou pra gente como identificar. Eu nem sei se tem aqui. Vai ser esses casos aí, ó. Aqui no Brasil, agora vocês me desculpem, tá? Se eu ou se tem e eu não tô lembrando de falar, mas de estudo assim, igual esses caras aí. Você ia falar alguma coisa do Texas também, né? O Texas falou, deixa pra depois, então não foi? Ah, é sobre o. Ah, é do menininho lá, o adolescente, né? Adolescente ainda. Sim. Né? Eu não li a matéria a fundo para estudar qual que era o fundamento, não. Mas é porque eu falei aquilo ali. O que a gente estava conversando? Que eu falei, aquilo ali CS. pode ser. Do CS. Ah, é porque teve um caso do CS. Não sei se vocês lembram disso. Ah, só já pra vocês deve lembrarem, a ter gente tá uns- falando do caso lá que aconteceu do Texas e tal, agora ela tá falando das mortes, da morte que teve Sim, na teve escola. teve É, uma primeiro chacina, teve uma- um do supermercado, que foi esse ano ainda, né? Ah, teve? O do cara. Nos Estados Unidos também, o do cara que chegou no supermercado com metralhadora, não sei. E chegou lá matando todo mundo. Eita. Que já era um adulto, né? Um cara formado. E teve agora esse do adolescente. O do adolescente, eu não estudei o fundamento, o que era, se tinha finalidade religiosa, seita ou participação de alguma coisa assim. Uhum. Mas é porque a gente estava falando do CS, teve um caso nos Estados Unidos também, agora isso eu não vou saber quantos anos atrás, eu sei que já tem bastante tempo. Que era o grupo, o pessoal, que fazia os encontros de CS. Aí, tipo, eu lembrei do Corujão, porque eu lembrei dessa reportagem. E aí eles participaram, era uma seita mesmo, que eles combinaram de fazer isso realidade, ao vivo. Caraca. Não, o caso de Suzano que teve aqui no Brasil, né? Eles eram em mais de um. Eram em 3, se eu não me engano. Esse eu não lembro, quantos eu também foram. não lembro. Mas é do caso, eu lembro. Que eles eles estavam, eles planejaram e era tipo um acordo entre os 3. Acho que um eram um 4, eu acho, e um deles não foi e foram pro atentado 3, uma coisa assim. Aham. Era uma coisa desse tipo, eu não me recordo. Também. Mas era parecido com esse caso, tipo, eles tinham um acordo entre eles, eu não sei se tinha alguma coisa religiosa envolvida, mas tinha tipo Ou sempre tem algo dogmático. Esse caso do Texas disso, era que faz essas pessoas sustentarem isso, ou esse transtorno, ou essa psicopatia, entende? Que faz, porque elas se sentem... A gente vive em meios, né? É como se elas encontrassem ali eu não quero falar meio, gente. Pertencer. sentir senso de pertencimento em um grupo, né? Isso é o que faz essas pessoas se sentirem. É como se ela encontrasse assim, nossa, eu sou normal nesse meio. Normal, né? Dentro ali da sua indiferença. É meio que... Sentir equilíbrio. Da sua diferença. É meio que os grupos anônimos aí fazem, né? Alcoólicos anônimos. tal, meio que você se sentir livre. Isso. Aqui, aí quando eu Você falo... se sente à vontade consigo mesmo. Aí quando eu falo que eu fico chateada, porque às vezes eu penso demais, por conta do meu senso de tentar pegar todos os lados, porque você fica pensando o nível da dor desses caras. Tem essa também. Assim, tem uns que não sentem dor, tá? Por exemplo, psicopata, existe essa ausência não sei te falar se é em todos ou não, mas nos estudos clínicos, assim, que a gente sabe, existe essa ausência também de nem ter o sentimento da dor. Não tem. É a ausência total o de prazer. empatia e... Você não... Por exemplo, um estuprador. Ele, na hora, ele não quer saber o que a vítima está pensando ou fazendo, porque ele quer satisfazer o seu próprio prazer. Então, essas figuras, elas não querem saber o que o outro está pensando ou fazendo ali.
Elas utilizam de todas essas manobras para satisfazer aquilo que elas querem, aquilo que está pulsando, aquilo que está latente nelas. Caraca. Ou é bem... Só que isso, aí, é que eu ia te falar. Dependendo do nível da pessoa, isso pode ter uma dor muito forte. Por exemplo, eu não consigo conviver, eu não consigo contar para os meus pais, eu não consigo conviver com aqueles amiguinhos de infância. Eu já percebi que eu sou diferente e começou a seguir uma outra vertente. E quando acha essas pessoas que é igual, aí vem esse pertencer. Que louco, hein? Pra elas. E assim, até pra encerrar aqui, que eu acho que já deu o horário, Eu né? quero fazer A só última. um recadinho no final aqui pra Tá bom. gerar um cortezinho depois. Bonitinho. Top. Até pra encerrar aqui a última pergunta, ainda nessa linha do psicopata, eles sabem que são psicopatas? Existe um autodiagnóstico, assim? Eu quero usar a palavra que eu quero. Mas fala, explica aí pra gente ver se consegue... É muito técnico ou não? É técnico. Ah, tá. É uma palavra Mas, por exemplo, mais técnica. O trem fugiu da minha cabeça. Até em dois sentidos, assim. Uma pessoa comum se autodiagnosticar como um psicopata e um cara que já comete crimes e se autodiagnostica como um psicopata. Existe essa possibilidade? De se autodiagnosticar, sim. Tipo, eles sabem, então, que são... Não, eu não sei se ele vai falar que ele é um psicopata. Mas quando ele for falando o que ele faz, ele sabe que aquilo não está dentro da normalidade. Caraca. Da normalidade, assim, do mundo externo. Porque que pra Sim, ele sim. é normal, tá? Dentro do senso comum... Dentro do senso comum. Isso. A gente sabe que é errado. Ele são vai, crimes ele vai te falando que gosta. Só que é igual eu te falei. É tão intrínseco da figura, faz parte mesmo da figura, que às vezes até para a própria pessoa, o analista, o psicólogo, o psiquiatra, romper a barreira para descobrir pode levar um tempo. Caraca. Ou seja, é difícil pro profissional ali... Porque entender ele vai aquilo. usar dessas artimanhas, entendeu? Caraca, curioso. Qual que era o recadinho que você ia dar? Um recado aqui que eu vou deixar, ó. 7 formas, se você está sofrendo um abuso, né, Boa. do casal e tal, vou dar aqui algumas formas que você pode denunciar, tá bom? Então, você pode ligar no 180, tá? Você pode ir numa delegacia da mulher, você pode ir na Defensoria Pública, ligar, no caso, 0800 773 4340. Você pode ir na Casa da Mulher Brasileira, denunciar também. Você pode ir no Centro de Defesa e de Conveniência da Mulher. Eu nem sabia que existia, tá vendo? É bom. Interessante. Centro de Acolhidos Sigilosos, você pode também denunciar. Então, essas são... Eu acho que eu falei 7 aqui. Essas são as 7 formas que você pode denunciar aí, né? aí. Tem Defensoria Pública também, não sei se eu falei, acho que falei, né? Falou. Acho que são isso, são essas formas aqui. Você Bacana. pode também procurar um advogado. Sim. O advogado também vai saber as orientações, os caminhos legais, né, para te ajudar. E se você faz terapia, gente, até os terapeutas mesmo, tá? Conseguem dar esse... Que às vezes você não sabe, né? Passa, começa a Exatamente, saber. consegue te dar um suporte, assim. E se você é amigo também, e aí você fica sem saber como falar pra pessoa, você pode fazer uma denúncia anônima no 180. Isso. É 181, 181. Aqui tava 180, mas... É acho porque que eu 181 também tem. repeti 180 porque eu ouvi você falando, mas o 181 é é 181. denúncia anônima da Polícia Civil normal para qualquer legal. estado, não é isso? Ah, interessante. Legal. E assim, a gente já entrevistou outras pessoas também que falam um pouco sobre isso e a gente entende que fazer terapia, passar no psicólogo é algo... É básico. Isso é para todo ser humano. Exatamente. Não existe um algo ser humano mais- que não tem questões. Exatamente. Questões. Isso, Porque isso já... Né, a gente já veio observando isso, né? Que com as conversas, assim, com os outros entrevistados, a gente chegava nessa mesma conclusão. Rotineiramente ir num psicólogo e aí, claro, entender os problemas, entender as causas, se for avançar para um psicanalista, enfim. Mas é muito importante essa frequência no psicólogo. Porque às vezes pode ser que a pessoa tem dado conta ou dê conta porque não evolui para um quadro depressivo ou não tem uma crise de ansiedade. Pessoas que têm crise de ansiedade, gente, não é vida. Ou não tem crise de estresse.
Por isso, porque não tem um quadro mais tênue, ela acha que É normal. que tá dentro ali, eu não preciso. Só tô um Mas pouco estressado. às vezes ela vive questões, por exemplo, no relacionamento, na família, que tá ali latente, que tá refletindo e a pessoa nem atinou ainda, mas às vezes quem tá ao redor já atinou. E fica, você precisa de uma terapia. Você precisa de uma terapia. Só que a própria pessoa ele não consegue enxergar. Bloqueio, né? Deixa eu criar um negócio que eu acho que não precisa. Porque ela não teve. Ela fala, eu não tenho depressão. Eu não tenho ansiedade. Eu tô bem no serviço. Eu tô bem aqui, assim, onde eu tô. Pra que eu vou mexer em time que tá ganhando, né? Isso, E aí não faz, não leva, entendeu? Mas às vezes pode ter... Vai assim até colapsar, né? Porque relacionamento abusivo não é só afetivo. Relacionamento abusivo é na família, com os amigos, é no trabalho. No trabalho, Qualquer tipo de relacionamento, né? qualquer tipo de relacionamento. Bom. Excelente. Chegamos ao final de mais um episódio. Dani, bom, muito muito bom. obrigado. Pra quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Psicanalista Sincera. O Instagram. Lá tem contato também de agenda, quem quiser legal. fazer alguma coisa assim. Top. Não tem TikTok ainda. Eu tenho TikTok, Aí, mas ó. acho que tá Daniele Guimarães no TikTok. Daniela Guimarães? Daniele Guimarães tá no TikTok? Eu nem lembro. Porque, gente, é rede social demais. Muito. Não, você tem que preocupar com o YouTube. Você tem que preocupar com o Instagram. Você tem que preocupar com muita Quai, coisa. com Quai. Não, esse eu ainda TikTok. não... Eu acho que eu só fiz o cadastro e não comecei a mexer. Eu fiz pra ganhar, acho que R$60 lá. Aí depois eu comecei a postar também. Lá, né? Sim. Eu fiz o meu e ganhei. Aí o do Feras não ganhei nada, porque acho que como eu já tinha feito, sei lá por quê. Mas Porque aí a gente já tá vivendo um relacionamento abusivo digital, né? Você não dá conta de... Não dá. É muita demanda muita coisa. digital. É Muita muita coisa, coisa. É muita coisa. Mas é isso aí, Dani. Muito obrigado. Eu que tá? agradeço a vocês. Foi pelo um espaço. prazer enorme, muito conhecimento trocado. Trocado não, né? Adquirido aqui por nós, né? Não, mas eu também. Espero que a gente tenha agregado alguma coisinha aí. Pelo menos boas risadas a gente Não, deu. com certeza. Isso foi muito bom. Foi uma tarde muito boa mesmo, de verdade. Muito obrigado por ter dividido seu tempo com a gente. Essa disponibilidade. Excepcional. Excepcional, sem Muito bom. dúvida. E é isso, gente. Chegamos ao final. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Se você perdeu algum trechinho, vai sair os cortes ao longo da semana. Esse episódio é gravado, então não teve chat, tá? Mas ao longo da semana, após o dia 25/6, que possivelmente é o dia que você está assistindo, vão ter os cortes e na sexta-feira seguinte vai ter o Highlights, que é um compilado que a gente faz de 30 minutos. Então, putz, tô com preguiça ali, não quero assistir 2 horas, vai assistir nos cortes. Na sexta-feira sai o Highlights, que é os 30 minutos ali, os melhores momentos, as melhores risadas ali que a gente dá, os melhores temas. E é isso. Então, se inscreva no nosso canal, o Heitor já falou no começo, mas vale reforçar, se Inscreve inscreva. lá. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no Quai, a gente tá na Deezer, tá no Spotify. Onde você imaginar, a gente tá. É isso. Muito obrigado e até semana que vem. Vocês são feras. Valeu!